Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais um Ser Artista Podcast, nosso canal do YouTube, como vocês sabem, sempre quarta-feira, às 20 horas. Esse podcast é oriundo desse livro que eu tenho muito orgulho de ter feito com o jornalista Arnaldo Bloch, pela HarperCollins. E vale lembrar que nós estamos em cartaz no Teatro dos Quatro, todas as quartas-feiras e quintas-feiras, às 20 horas, com o espetáculo Ser Artista. Direção de Beth Goulart, texto Regiane Antonini e Marcos Montenegro, Leona Carvalho no elenco fazendo as grandes damas do teatro brasileiro com quem eu trabalhei e trabalho, e o Anderson Mille fazendo o Marcos Montenegro. Curta temporada, corre, garanta já o seu ingresso. E lembrando a vocês que na primeira semana de abril teremos o primeiro podcast com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube e pelo Instagram. Então você vai poder participar fazendo a sua pergunta. Hoje, minha gente, o convidado, como sempre eu falo aqui, né, para todos, que é meio redundante, é meu amigo? Sim, meu amigo há 40 anos. É o ator, cantor, tradutor, produtor e, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, o top 5 do teatro brasileiro como diretor, Tadeu Aguiar. Puxa, muito boa noite. Depois dessa apresentação, boa noite. Mas eu sou seu fã de carteirinha. Eu acho a sua trajetória belíssima. E eu tenho uma coisa que eu falo aqui, que é o artista 360. Né, que é uma coisa que eu bato muito no meu livro, que é o artista que não fica em casa esperando o convite e que, ao passar dos anos na carreira, ele vai se transformando. Eu te conheci como um ator, vi você estudando, abrindo seu leque para tradutor, para diretor e virar o que você virou. E eu acho que você, hoje, no Brasil, é o exemplo clássico que nós temos que ter como inspiração para essa geração que está chegando. Esse é o legado do Projeto Ser Artista. É através das grandes damas com quem eu trabalho há quase 40 anos, levar o que elas faziam no passado. Se produziam, estudavam, né, investiam na formação. E eu só quero trazer no podcast pessoas que têm esse pensamento. Então, de verdade, hoje você, sem dúvida nenhuma, está no top 5 do teatro brasileiro. Puxa, obrigado. Tadeu, eu quero começar com a sua atuação nos anos 80. Né? Eu te conheci vendo o Lobo de Ray-Ban. Foi a primeira vez que eu vi você no palco, com o Raul Cortez, Cristiano Torlone. Um espetáculo onde você tinha uma exposição, inclusive, né, nua. Você era meio que um lançamento do teatro, uma expectativa grande, um galã. E eu soube, inclusive, pelo Léo Franco, que você agora vai dirigir o Lobo de Ray-Ban. Achei um barato isso. E eu queria que você me falasse assim, como é que foi começar com o Raul Cortez? Porque, claro, você já vinha uma experiência, mas como é que é esse impacto de você estar ao lado de um grande mestre e se a sua paixão pelo teatro começa ali de verdade? Bom, minha paixão pelo teatro começa desde quando eu nasci, porque quando eu era pequenininho, eu adorava fazer teatro em Ribeirão Preto, onde eu morava. Em casa? Em casa, punha todo mundo no quintal para assistir as pecinhas de teatro. O meu pai era fotógrafo, então as fotografias, as luminárias do estúdio eu tirava, colocava no quintal, porque eu queria uma coisa mais bem produzida. E então sempre quis ser. Aí, em 79, eu fui para São Paulo para estudar teatro na Universidade de São Paulo. E tua família apoiou? Mais ou menos. Na verdade, meu pai tinha morrido naquele ano, 79. Ele ficou muito doente em 73, então eu com 13 anos, comecei a sustentar minha família. Jura? Com 13? Com 13 anos, porque o meu irmão, que é mais velho, 5 anos, com 18 já estava na universidade, fora de Ribeirão Preto. A minha irmã, mais jovem, 2 anos, então ela tinha 11. E a única pessoa que sabia a profissão do meu pai era eu, e meu pai tinha tido um AVC e tinha ficado paraplégico, então não conseguia trabalhar mais. Então eu tive que sustentar essa casa até quando ele morreu. E você estava fazendo o quê?
Eu fazia escola, acho que colegial, 13 anos, né? Naquela época era colegial, de segundo grau. Então, E trabalhava? E trabalhava de dia e de noite ia para a Fazendo? escola. 14 anos, eu fotografando. Ah, com a fotografia Com mesmo? a fotografia mesmo. Então, era um estúdio de fotografia comercial, quer dizer, foi lá fazer 3x4, fotografia de documento, mas também fazia um pôster. Acho que responsabilidade, não? Minha mãe era minha mãe é minha inspiradora, porque a pessoa chegava lá para tirar uma fotografia 3x4. Ela já vendia um pôster pro cara. Que maravilha. Então, E naquela época a gente andava com a fotografia 3x4 da carteira. E aí eu fui para São Paulo em 79, entrei na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Estudou com grandes mestres. Com grandes mestres e depois fiz um musical lá chamado Aí Vem o Dilúvio. Que eu vi no Rio de Janeiro, acho que não sei se você fez, no Vila Lobos. Foi 2 anos depois da gente ter estreado em São Paulo. E você estava nesse elenco do Rio? Não, nesse elenco eu não estava. Eu não conhecia nem o Rio de Janeiro ainda. Segundo musical que eu vi na minha vida. Delícia. E eu fiquei fascinado quando sobe a cortina, fazendo a água. É muito bonito. Com a arca. Era uma coisa tão tosca. Pensando hoje em dia, né? Mas era muito legal naquela época. Eu tinha 11 anos, eu vi literalmente a enchente, eu fiquei fascinado. E hoje, quando eu penso como teatro é mágico, né? Era uma cortininha. Era o voal projetando umas imagens. São Paulo era assim também? Também. Era a mesma produção, eles trouxeram para o Rio. Com o elenco do Rio e o elenco de São Paulo. Exatamente. E aí fiquei em São Paulo durante 10 anos, aí fiz muito show com o Abelardo Figueiredo, que era um mestre. Tudo isso foi antes do Lobo? Tudo isso foi antes do Lobo. Eu achava que o Abelardo na tua vida tinha entrado depois. Não, foi antes. Antes eu fiz A Morte do Caixeiro Viajante, com Cleide Diáconis. Eu não vi a tua montagem, então. Eu fiz muita coisa. Fiz o Peru, do Fedor, com o Zé Renato. Eu amo essa comédia. Fiz Sweet Sue, com a Miriam Meller, também direção do Zé Renato. Eu fiz umas 10 espetáculos antes de vir para o Rio. Então você trabalhou muito antes de vir aqui. E aí o Abelardo, você fazia aqueles shows do Paládio? Isso é uma história maravilhosa. Eu vi vários, com a Lucinha Lins. Ela veio depois de mim. Eu fui o segundo show do Paládio. Eu fui fazer um teste para ele e ele ia contar a história de um personagem chamado Álvaro Luiz Assunção, que era um meninão, que era um jornalista muito importante dos anos 60. E aí ele escolheria 4 atores para fazer cada uma fase da vida do meninão. E aí eu fui fazer o teste, e ele falou, bom, o que você faz? Eu falei assim, bom, eu sou ator, eu canto, você pode cantar alguma coisa? Cantei. O que você faz mais o quê? Eu falei, sou sapateador, você pode sapatear um pouco? Eu sapateei. Que você faz mais alguma coisa? Eu toco violão, eu danço, naquela época eu me preparava muito, eu fazia aula de tudo. E aí, no final da coisa, eu falei assim, bom, então você vai ser o meninão, eu vou mandar embora os outros 3, se quiser, não sei se eles tinham sido escolhidos. Mas aí eu acabei fazendo o personagem principal e o astro do show. E eu trabalhava nessa época com Elisete Cardoso, com... Ele misturava, né? Shows atores com grandes cantores consagrados. A Elisete fez esse teu show? Fez Elisete, fez Ângela Maria, fez Calbi Peixoto, Sarita Montiel, a Melita Baltar, a cantora de fado portuguesa... A Elisete, se eu não me engano, ela faleceu de câncer, porque eu fiz um tratamento espiritual no joelho, que eu curei, eu tive dor de crescimento, e ela fez pro câncer dela no André Luiz. Ela não morreu muito longe depois disso, não, né? Ela morreu acho, uns 4 anos depois. Ela já estava doente durante o show? Não estava doente, mas acho que logo depois ela descobriu... E cantava ainda lindamente? Cantava. Linda, é uma dama, né? Que Angela Maia, maravilhosa, educadíssima. Nossa, mulher elegantésima, né? Você já teve uma relação, então, com os grandes desde muito cedo. E, na verdade, isso que às vezes fico chateado comigo mesmo, porque como eu era um garoto e era um universo muito distante do meu, eu via lá a Elisete, achava bonito ser Elisete, mas eu não dava essa importância que hoje eu dou a Elisete Cardoso. Talvez você não tivesse a dimensão do tamanho né? dela. É o nosso problema da juventude, né? Dizzy Gillespie que foi tocar lá. Hoje eu falo, meu Dizzy Gillespie, eu apresentei o cara. Eu tenho uma foto com ele. É maravilhoso também quando chega essa consciência, né? E você veio para o Rio a convite de quem? Você veio do Raul. Do Raul mesmo? Mas ele te conheceu em São Paulo? Eu conheci em São Paulo. Ele tinha visto alguns espetáculos. O ator que fazia em São Paulo não poderia fazer a temporada do Rio. Então você nem fez teste, você veio a convite? Tinha convite. E ali você acha que foi um turning point da sua carreira de ator? Eu acho que foi. Eu acho que muitas pessoas me viram, principalmente no Rio, que é um lugar onde a cultura, naquele momento... É muito mais efervescente, né? Porque o Brasil inteiro é muito forte aqui. Então, e a produção era do Talma, então eu comecei a ter contato com os artistas que eu via na televisão, né? Foi teu cartão de visita no Rio, né? Eu acho que fez realmente você... Eu lembro que era um buchicho na cidade em cima de você.
É porque eu ficava pelado. Ia ficar pelado, era um xixi, vai ser todo sarado, todo mundo falando. Você prospectava ser um galã naquele momento? Eu nunca pensei em fazer novela. Eu nunca... Você fazia teatro por paixão, Por mas paixão. você nunca pensava na televisão? Eu tinha vontade de... Mas não era um desejo, aquela coisa de quero ser um artista de Engraçado, televisão. porque a maioria das pessoas fazem nessa expectativa. Eu acho que o meu lugar mesmo é no teatro. Mas mesmo naquela época você pensava assim? Mesmo naquela época eu pensava assim. Aí me chamaram para fazer aquela novela, fiz um teste. Dono do Mundo. Dono do Mundo. Antes um pouquinho eu fiz uma coisa com um trabalho bonitinho, que era uma minissérie chamava Boca do Lixo. Que com a Silvia Pfeiffer foi né? lançada. E ali eu fiz uma participação bonitinha, bem legal, mas novela mesmo foi a primeira. E no a Rio novela foi fruto essa. da peça, né? Foi fruto da peça. Foi o teu resultado Mas ali. mesmo assim eu fiz um teste concorrendo com muitas pessoas. Mas te convidaram porque você estava sendo muito falado. É. E a experiência da novela, se não me engano, foram os primeiros capítulos. Você não fez inteira, né? Você morria, não é isso? Morria, no 6º capítulo. Mas era uma passação bem de protagonista. Era, né? Eu lembro que eram intensos. Você gostou da experiência de cara ou teve resistência? Eu adorei. Mas, na verdade, na época, eu estava muito sem grana. Então, eu só pensava no dinheiro que eu tinha que pagar o aluguel. Você pensou nas contas. Entendendo as contas. Tanto é que a gente foi para gravar em... Bariloche, no Canadá. Canadá? É. Toda diária... O que eu ganhei de diária era mais alto do que eu ganhava de salário. Perdi de alimentação? É. Então, eu acho que eu tinha $150 por dia, uma coisa Você guardava assim. tudo. Eu comia de $2 no McDonald's do lado e guardava Maravilha. tudo. E aquilo me sustentou por mais uns 4 meses, aquele dinheiro de... Olha... Eu pago com e Malu para os restaurantes chiquérrimos. Mas você curtiu o processo de fazer novela ou Adorei, não? não, adorei. Ali você embarcou. Embarquei. Porque ali também te projetou como um galã do momento, né? Mas eu não imaginava que ia ser Aquela repercussão toda? Não. Porque eu achava que eram 6 capítulos. Mas as cenas são muito boas. Mas eu pensava assim, eu sou uma cara tão comum, ninguém vai nem me reconhecer na rua. Não, mas eu achava era isso. a época que a Globo tinha 80%, 90%. Né? E aí, quando eu entrei num restaurante um dia, uma noite, eu falei, vai pra casa que sua mulher tá te traindo. Eu falei, cara, não estão me reconhecendo. Você gosta? De ser reconhecido? Você curtiu? Na época eu curti muito. Sempre é bom, né, as pessoas te reconhecerem. É gostoso. E como é que é pra você agora parar pra dirigir Lobo de Ray-Ban? Como é que te bate isso? Eu acho que sempre é um ciclo que vai fechar, né? Vai fechar, né? Então, eu e Leonardo e eu, nós fizemos o mesmo papel. Porque eu saí e ele entrou. Né? Então, eu acho que fazer isso é uma peça que eu conheço e domino muito bem, porque eu fiz durante tanto tempo, né? E agora maduro, eu consigo ter um olhar muito mais... Você vai fazer uma releitura? Uma releitura. Uma nova montagem completamente. Eu acho que nunca copio. Por exemplo, mesmo os musicais que eu produzo você dirijo... Você bota sua categoria ali. Eu não compro um musical se ele tem que ser feito como exatamente é feito nos Estados Unidos. Isso te permite uma liberdade. Me permite uma liberdade. Aí eu posso... Isso é muito bom, porque ele fica quase autoral. Isso é uma característica do seu trabalho. Você vira a nossa cor púrpura, não tem nada a ver com a cor púrpura americana. Eu fiquei louco com a cor púrpura aqui. Quero até falar mais sobre isso. Vamos voltar um pouquinho só à TV, porque depois, a gente fez o teatro novelas bíblicas. Né, que são novelas bem feitas, e acho que você ali encontrou também um prazer, acabou de fazendo, né? Você criou uma parceria com a Ana Lima. Te deu prazer fazer a novela bíblica, ou você fez também mais pelo dinheiro? Não, me deu prazer. Porque eu que, na verdade, eu era um personagem bem maior do que eu já tinha feito nas novelas da Globo, por exemplo. Depois eu fiz Irmãos Coragem, fiz Olho no Olho, fiz Jogo do Amor, várias novelas. Mas as novelas bíblicas eram personagens importantes. Era importante. Né? Então eu tinha um bom texto, o personagem era engraçado, porque na Globo eles sempre me viam, naquela época, como um garoto bonitinho para colocar em algum papelzinho, com o 5º papel da novela. Aqui também não era um papel extraordinário, mas ele era um papel que me dava a possibilidade de fazer comédia, que eu adoro. Então, dava para brincar. Dava para brincar. Então foi muito bom. Aí depois fiz Gênesis, que eu não achei legal, porque eu achei assim... um pouco de desrespeito dos diretores, não conhece você e não te chamam pelo nome, te chamam pelo nome do personagem. Jura? Que aí eu achei que... meu Deus do céu. Ô, fulano, não, meu nome é Tadeu. Que desrespeito, né? É um absurdo. Aí essa segunda novela lá eu não gostei. Mas hoje esse ator dentro de você tá como? Você sabe que eu não tenho muito, assim, eu não tenho desejos de fazer, quero fazer aquela peça como ator. Aliás, quero fazer uma peça como ator, que é uma peça que até a gente comprou, que é um musical chamado Mac and Mabel, que da Broadway? É da Broadway,
É um musical que nunca fez sucesso nos Estados Unidos. Nunca ouvi falar. Mas ele é do mesmo autor, ela é do Jerry Herman, que é o mesmo autor de Hello Dolly, Sim, da Gaiola das Loucas. sim. A música é deslumbrante. Então é um musical muito grande. É muito grande. Mas eu hoje até tive uma reunião com uma pessoa que pode colocar uma pequena orquestra em cena, uma orquestra da periferia, Que e a gente máximo. fazer o espetáculo de uma maneira quase em Na concerto. parceria, não tão com tanto cenário. Não tanto quanto Esse eu vi você na tem Broadway vontade de assim. fazer com ator. Esse eu gostaria de fazer como Como ator. ator. Porque tem músicas muito lindas. Mas na televisão você teria vontade de fazer um personagem já na idade madura, como você fez nas novelas bíblicas, ou não? Esse desejo passou? Por exemplo, agora vai ter... Vale Tudo. Vale Tudo. Eu adoraria fazer o Mordomo. Então, na verdade, personagens bons ainda estão no seu desejo. Se for um personagem Mas consistência, bacana, que te traga isso. Só por dinheiro eu não quero dinheiro, mais, não quero. Eu acho que eu faço mais dinheiro Sim. fazendo as minhas peças. E até porque se desenvolveu quase como uma empresa muito grande, sólida, né? Com parceria ou não. Você tinha um projeto que eu não sei se ainda existe, que eu adoro, que é o Teatro Jovem, que é o Teatro nas Escolas. É uma coisa que eu, quando era jovem, eu produzia, levava muitas escolas ao teatro, depois ficou inviável, por causa de segurança na cidade, a logística de segurança dos alunos da própria escola ficou inviável. Mas eu sei que você ia nas escolas, né? Você fazia apresentação lá. Esse eu acho que é o melhor trabalho de formação de plateia. E eu sei que você fez grandes espetáculos com conteúdo. Esse Teatro Jovem ainda existe ou não? Não existe mais. Você fez quantos anos? Até a pandemia, 23 anos. Você fez 23 anos? Eu me mantive economicamente com esse projeto. E esse projeto muito importante também, artisticamente, e muito importante de formação de plateia. Mas ele também me dava um dinheiro. Sim. Então, eu fazia ou para as universidades ou para as escolas de segundo grau, ou fazia de graça nos presídios, nas favelas. Você também ia nos presídios? Ia. Com o mesmo espetáculo? Com o mesmo espetáculo. E aceitação? Produções enormes, não era produçãozinha não, era assim, 2 toneladas de cenário. Nossa Senhora! Montava-se tudo isso. E eu acho que isso que era a Mas diferença. Mas montava onde? No pátio? Montava no teatro, porque a gente levava quase um teatro pronto. Eu levava uma estrutura. Uma estrutura de que teatro. montava uma estrutura de teatro. Quando a escola não tinha teatro, tinha o meu teatro, que eu montava com cortina, com tudo. Então você adquiriu todo esse material para poder levar. E eu acho que aí comecei a me exercitar também como diretor. Foi aí que nasce o diretor? Porque eu fazia espetáculos muito bacanas, muito bem produzidos, assim, as pessoas ficavam encantadas. Essa era a diferença. Porque muitas pessoas faziam teatro colégio, mas chegava lá com paninho, com temas que, na verdade, não tinham relação direta com a escola. E a gente fazia um trabalho também junto com os professores, uma atividade multidisciplinar, por exemplo. Vocês faziam a cartilha para desenvolver na sala de aula? Exatamente. Então, por exemplo, se eu fizesse aqui... fizesse isso aqui, por exemplo, a mesa do cenário é feita de que madeira? Então, a madeira é feita de que árvore? Essa árvore está plantada em que região do país? Então, a geografia, podia estudar as ciências, podia estudar português, podia estudar educação física, educação artística. A gente pensava coisas do espetáculo que pudessem caber em todas as matérias. Agora, você fez só o Estado de São Paulo? Eu fiz o Brasil inteiro. Você rodava no Brasil inteiro? Só não fui ao Amazonas, Acre. Rondônia e Roraima. O resto todo eu fiz. Jura? Você tinha um caminhão para fazer? Eu tenho um caminhão ainda. Ainda tem um caminhão para rodar? Que viajo com a Vera Fischer agora. Que loucura, Tadeu. Porque é trabalhoso que você fez. E parou por quê? Acho que quando entra Bolsonaro como presidente da República, a gente percebeu que um certo tipo de público que estava escondido apareceu. Então, por exemplo, a gente levava temas que faziam que as pessoas pensassem sobre aquilo. Por exemplo, O Homem da Cabeça de Papelão, que é um conto do João do Rio, que a gente adaptou para o teatro. Era a história de um jovem, foi uma peça que fez enorme sucesso nas escolas. Um jovem que tinha uma cabeça muito bacana, mas todo mundo achava ele esquisito. Aí ele vai numa loja, pede para olhar a cabeça dele, uma relojoaria, eles pedem para deixar a cabeça dele lá, para eles verem se realmente tinha algum problema. Só que, para ele não sair sem cabeça, eles emprestam para ele uma cabeça de papelão, sem nada dentro. E essa cara da cabeça de papelão vira um presidente da República. Então, como você vai fazer isso hoje com os pais todos? Não tem como. Não tem como. Mudou muito o foco. Mudou muito o foco. As escolas particulares agora talvez tenham medo de me levar. Mas você fez espetáculos clássicos também, não fez? Tipo assim, não digo se Monteiro Lobato, mas você não usava os textos clássicos, não? Os primeiros espetáculos nós fizemos assim. A Bárbara Eleodoro, inclusive, dirigiu um desses espetáculos. Que massa. Era um monólogo que eu fazia que tinha 4 cenas. Era uma pecinha curta do Tchekhov, chamada Os Malefícios do Fumo. Depois tinha uma cena de Anne Frank, uma cena da Lisístrata, e tinha mais e Shakespeare, A Megera Domada.
E aí eu contava a história do teatro através dessas peças. Uma ideia Aí sua. tinha o Martins Pena também. Ideia sua. A ideia era minha, mas quem escreveu foi um professor meu da universidade que eu pedi para escrever, e a Bárbara rearrumou, e a Bárbara dirigiu. Ficou uma gracinha, chamava-se Comédia de Todo Mundo. E ninguém melhor do que ela para explorar esse universo. Então, 2 vezes eu fiz isso. Outra vez eu pedi para o Milor, na época, escrever uma peça chamada Juveníssimo. E aí ele fez... Da nata. Você levou para a Escola de Teatro Era Jovem. lindo, Mas você não tem saudade, não? Você não tem vontade de voltar, já que você tem essa estrutura toda pronta? Não tenho. Por causa desse momento que a gente está vivendo. Eu acho que é uma discussão que eu não vou levar espetáculos para divertir. Até porque você no final deve ter debate, deve ter diálogo, e hoje o público realmente está muito difícil nesse aspecto. A cultura está ali. Você sofreu muito com o governo Bolsonaro, né? Muito. E hoje, como é que você está se sentindo perante esse novo momento? Mais aliviado? Eu acho que mais livre. Mais livre? Confiante nesse novo governo? Eu sempre sou confiante no governo de esquerda. Sempre? Você sempre é Lula? Nunca fui Lula. Não. Eu sempre, na verdade, centro-esquerda. Eu também sou centro-esquerda. Eu votei muito no Alckmin. Eu votei no Alckmin, votei no Fernando Henrique. Também. Mas aí, quando tinha uma possibilidade de alguém... Aí eu ia na Dilma. Acho que dessa vez não tinha dúvida nenhuma. Não tinha opção. Não tinha opção. Então, eu não sou um cara de extrema esquerda, mas eu sou centro-esquerda. Mas eu acho que, de uma maneira geral, nós estamos mais, não só liberdade, mas todos estamos aliviados que a gente está com uma vida mais normalizada, né? Eu não tenho tanta agressão na televisão. Diminui a violência, né? Aquelas o público palavras voltou a lotar os nossos né? teatros, independente da Covid. Está voltando aquele amor pelos espetáculos que eles tinham. Você mesmo fez a Vera Fischer lotando sem patrocínio. Vai ser um exemplo clássico, né, do que acabou de acontecer. Você me falou que o diretor começa a surgir dentro do teatro jovem. Tem um autor, eu sei que o Eduardo Bar, teu grande parceiro, é um grande autor, mas você também é um autor. Você se considera um autor? Ou você se considera um cara que cria, idealiza? Eu tenho ideias. Ideias. Mas o Eduardo, que é meu marido... Que ele que escreve. Ele que escreve. Vocês estão casados há quantos anos? 24 anos. Ai, que barato. Esse ano faz 25. E ele sempre escreveu teus espetáculos? Os 2 primeiros não, foi Milor e Bárbara, e o Eudine Fraga, junto com a Bárbara. E depois ele escreveu todos. Então, cada ano a gente fazia uma peça nova. O Eduardo você conhece no Teatro Jovem? Não. Eu conheci num bar. Tinha acabado de sair de um casamento. Eu falei assim, nunca jurava. mais vou me casar na minha vida. Maravilha. E aí, enquanto o Eduardo... Eu fiquei um mês, eu sofro um mês. Sou touro com escorpião. Aí acabou... Eu falei assim, já sofri um mês, já tá bom. Vamos agora... A luta. A luta demorou um dia só. Que barato. 25 anos. Então foi paixão à primeira vista. Você sabe que assim, a gente... namorou muito tempo, antes de qualquer outra coisa. Ele já escrevia? Ele não. Ele escrevia contos, ele tem muitos livros publicados de teatro, de histórias infantis. Tem uns 15, 20 livros publicados. Tem tudo isso? Tem. Nossa. Qual é a editora? Tem várias editoras. Tem Paulinas, tem RHJ, agora tem um dos livros deles agora foi indicado, inclusive, pela editora para o Prêmio Jabuti. Uau! Acabou não entrando, mas foi indicado. Só a indicação já é um prêmio. Só o fato de ser indicado já é um prêmio. É um casamento muito bacana, porque vocês se complementam em várias funções, né? E tem uma troca muito real entre vocês, né? E ele é um produtor extraordinário. Excelente, né? Excelente. É um produtor que... E é um cara muito querido, um cara muito, muito profissional. E esse diretor agora tem um lado acadêmico aí dentro, você quer levar isso de uma maneira mais acadêmica para a formação de mão de obra ou não? Você pretende ficar só na fase de montagem de espetáculo? Não, na verdade, sempre nas nossas produções, a gente sempre tenta trazer grupos externos, por exemplo, alunos de escola pública, para acompanhar o processo de ensaio. Tem um trabalho. Tem um trabalho, por exemplo, na Cor Púrpura, a gente trazia jovens que gostavam de costura, que gostavam de figurinos, então trabalhava um pouco com o Ney, cenografia com a Natália. Eles podem assistir os meus ensaios. Ney Madeira. Ney Madeira Natália, e a Dani Vinal. Lana, Natália Lana, Amo. Então, a gente eu tenho essa coisa meio de professor, né? Você tem, por isso que eu te perguntei, porque eu acho que era uma coisa que... você tem um lado acadêmico. Tem. Eu acho que você tem muito o que passar. Você pensa um dia ter uma escola, ter uma coisa mais formal nisso, ou nunca passou da cabeça? Não, já passou. Quando eu faço algumas audições para as nossas peças, eu acabo pensando assim, está faltando uma escola de teatro para atores de musicais. Porque o que eles fazem, eles, na verdade, cantam e dançam sempre muito bem. Sim. Mas na hora que abrem a boca, eles não têm... Não tem o mesmo nível, o mesmo nível de exigência de um cantor. Então, eles acham que para fazer musical basta só isso. Então, sempre é difícil encontrar elenco. Tanto é que, às vezes, os meus musicais... Mesmo assim, até hoje, você acha que é difícil muito encontrar, difícil. Tadeu? Jura, para musical? Para musical. Que sejam bons atores,
Aí essas pessoas você acaba convidando para os papéis maiores, né? Então, se esse jovem não se preparar como ator de teatro, porque primeiro, na verdade, é teatro musical. Então, primeiro vem teatro. Sim. Se o cara não sabe interpretar, Sim. ele vai sempre ser coro. Ele quer ser coro a vida inteira. Sim. Então, às vezes eu penso em fazer uma escola para fazer isso. E você gosta da direção de ator? Adoro. De trabalhar, tirar dele o que ele tem de melhor? Adoro. Eu na verdade, como eu convivi muito com o Bibi, convivemos muito, né? Sua grande amiga também. É minha grande amiga. Um dia eu cheguei lá, a gente ia começar a fazer um show chamado Bibi Canta e Conta Piaf. Nós inauguramos a Praça Paris com esse show. Acho que eu não peguei você nessa fase com ela ainda. Depois o Raman fez o mesmo show. E aí eu cheguei lá, ela mandou o texto, e eu cheguei o texto todo escritinho, amarelinho. Assim, eu resolvi fazer uma gênese da personagem, para poder... Ela falou, o que você falou, garoto? Eu imagino. Gênese da personagem. Esquece de tudo, meu filho. Esquece de tudo isso, meu filho. A peça está na peça. Você é um homem inteligente. Não fique buscando muito fora, não. Leia a peça, que você vai entender o que ela é. Leia o espetáculo. Isso é uma coisa que fascinava, né? Porque ela era um gigante e ela odiava trabalho de mesa, por exemplo. Não fazia. Ela dirigiu umas 3 peças que eu produzi e ela começava a marcar sempre no segundo dia. E, na verdade... E a gente fica... querendo estudar muito, né? Bibi vai filosofar, filosofia zero. É que ela tinha uma técnica extraordinária. A tua amizade com ela vem da onde? Como é que surge isso? Na verdade, ela... Iris Bruzi, que era amiga do Guedini. Sim, e aí, nosso querido Guedini. Nosso querido Guedini. E a Iris Bruzi levou Bibi para fazer uma cirurgia com ele. Uma cirurgia plástica na barriga. Eu não sabia disso. E no rosto também. E aí a Bibi depois ficou lá em casa para se recuperar. E aí brotou essa amizade. Isso durou 40 anos, né? Não, muito, cara. Inclusive, quando eu te conheci, eu acho que uma das primeiras coisas que eu vi foi um show teu com a Tina Ferreira, né? Foi que ela dirigiu. Foi ela que dirigiu? Ela e o Flávio Marinho. Não era no antigo Meridian embaixo? Começou no Cândido Mendes. Isso. E depois foi pro Meridian. Chamava né? Rio Jazz Club. Rio Jazz Club. E vocês cantavam, sapateavam. E eu acho que eu vi também você, Silvia Massari, nossa máxima, você fazendo também, né? Fazendo lá também. Lá eu fiz uns 5 shows naquele lugar. Fez tudo isso? Fiz uma série chamada Mania de Amar, que eu tocava e cantava piano. Eu vi. Então foram 3, 1, 2 e 3 e meio. O Flávio Marinho que dirigia. E, na verdade, ali você pensava em fazer carreira de cantor, porque você fez muito show. Fiz, mas nunca pensei em ser cantor, não. Era cantor para teatro mesmo. Para teatro mesmo. Você acha que tem uma diferença na voz hoje? Porque muita gente acha que faz musical, acha que pode virar cantor, e não é verdade. Não. São estilos bem diferentes. Você tem essa percepção? Você passa isso para o elenco? Passo. E, principalmente, eu passo para o elenco a questão de que a voz para mim cantada tem que ser a mesma voz falada. Porque às vezes... A voz para você cantada tem que ser a mesma voz falada. Como assim? Me explica. Como assim? Por exemplo, você está cantando, se eu estou falando com você aqui agora, daqui a pouco eu começo a cantar. Entendi. Então, se eu estou falando com você agora, daqui a pouco eu começo a cantar. Para mim não tem que ter um salto, uma técnica específica para cantar. Ótimo. Né? Na verdade, eu também não tenho técnica nenhuma. Eu vou sempre na intuição. Em tudo, Tadeu? Tudo. Eu, quando dirijo... Eu não fico pensando assim, vou estudar esse espetáculo dessa forma. Eu não sou nada racional nesse sentido. Nada. Eu sei que a peça que eu vou dirigir, eu conheço bem, porque eu já estudei, já li várias vezes. Sei como ela deve ser contada, sei como ela deve ser encenada, mas eu não fico racionalizando nada. Eu sou na mais verdade, ou menos você como também Bibi. não tem muito método, você faz muito como você fazer. Primeiro, eu não consigo ensaiar cenas separadas, a primeira e a última, a quarta e a quinta. Você ensaia na cronologia. Na cronologia. Então, eu começo a assistir. Aí tem a segunda cena. Se eu começo a achar chato, alguma coisa está errada. Mas aí, por exemplo, você está ensaiando um texto, aí depois da segunda cena musical. Você para ensaiar um musical? Não, primeiro eu faço eles aprenderem todas as músicas com a direção musical. Cantando. E aí, quando vem para mim, a gente já começa a levantar as cenas. Tá. Mas nesse tempo, a gente discute as cenas, fala um pouco sobre ela, mas eu não fico pensando muito no fundo das coisas. Você acha que em relação a Broadway hoje em dia, em que categoria nós estamos em nível de comparação de 0 a 10? Nós somos 9, 8? Nós somos 10. Você acha que somos do mesmo nível? Acho melhor. Jura? Eu vou para lá todo ano, 2 vezes. Lá. Então, a gente tem... Primeiro que a gente tem uma qualidade artística de atores de musical do mesmo nível deles. Sim.
Talvez o que falta pra gente é dinheiro para fazer a produção tão cara. Mas né? mesmo assim, eles não estão produzindo muito... Tá faltando dinheiro Tá também, faltando dinheiro né? também lá. Só que a gente tem uma coisa chamada visceralidade. A gente tem uma coisa que vem de dentro da gente, que a gente mostra. Você acha que eles são mais frios? Eles são técnicos. Eles Você fazem lá acha 9 sessões por semana daquele jeito e acabou. Mas eles nos reconhecem dessa maneira? Você acha que eles sabem que nós aprendemos e estamos de igual para igual? Ou eles ainda olham meio de cima para baixo? Não, eles já têm respeito. Já tem respeito, né? Já. Eu tive há 10 anos atrás, lá, da última vez foi 3, mas eu comprei os direitos de aplauso com a Beth Faria. Eu adoro essa peça. Acabou não realizando e foi uma indicação do Cláudio Botelho. E eu fiquei muito impressionado com esse escritório de direitos autorais que o Cláudio nos indicou para comprar o aplauso, com a moral do Cláudio Charles com a indicação, como eles estavam reconhecidos lá. Acredito que você esteja no mesmo nível, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu fiquei feliz dos brasileiros, vocês que estão fazendo os musicais, deles estarem respeitando nesse sentido mesmo, né? Não, vende porque eles sabem fazer, porque eles produzem. Tem uma coisa que eu acho que no passado não tinha. Era difícil no passado adquirir um direito autoral para o musical. Tinha uma certa dúvida, né? Era muito uma difícil. Desconfiança. E eles abriram um caminho muito bom pra gente, Muito bom. Eles foram meninos que produziram coisas incríveis. Você tem montagem de levar sua montagem para lá? Alguma? Eu adoraria levar a Cor Púrpura, por exemplo. Que eu acho que... Porque eu acho a nossa Cor Púrpura muito melhor do que a deles. Eu não vi a deles, mas eu acho a sua antológica. A deles é assim, é muito bonita, mas é assim, aquela coisa técnica. Então, se ele vai levar um tombo, ele sabe levar o tombo. Aqui não, aqui a gente leva um tombo. Sim. Entendeu? A gente não fica pensando como é que eu vou levar um tombo. A sua montagem é completamente diferente? Completamente. Cenário, tudo? Eles só tinham 10 cadeiras. Ah, é? No espetáculo deles. Que é uma coisa que a gente fazia aqui nos anos 70, né? Com 10 cadeiras. Né? Que nem o Miss Days quando eu fiz aqui. E eles acham aquilo uma novidade fizeram incrível. cadeiras lá e eu fiz aqui um carro de verdade. Eu vi no Copacabana Palace. Lembra? Vi. Eu fiz nesse eu for ali. No ginástico. No ginástico, eu me lembro. Os gringos ficaram doidos com a nossa montagem. A gente sabe fazer. Sabe. Agora, o teu elenco de Cor Púrpura, por ser um elenco só de atores pretos, eu não sabia que a gente tinha tantos atores pretos maravilhosos, com tanta capacidade no musical. Deve ter sido difícil montar em função porque eles estão muito solicitados atualmente, né? São, mas naquela época não, porque Cor Púrpura já faz 5 anos, né? Já tem tudo isso? E a gente está fazendo todos os anos. Tanto é que vamos renovar agora, vamos fazer mais uma temporada. Ah, que máximo. Com o mesmo elenco? Não. O que aconteceu é o seguinte. O artista preto no Brasil não tinha muita chance. Sim. Então ele não se preparava. Porque ele vai se preparar para quê? Ele não tem lugar mercado, para ele. Não tem lugar para ele. Agora mudou tudo, graças a Deus. A gente começou isso no Love Story. Não sei se você viu o Love Story. Que era quase todo artista preto, né? Todos. Né? Eu lembro disso. Começou assim. João Caetano, pode ser? Não, foi primeiro no Imperator. Não vi no Imperator, não. Eu vi num outro, então. Bom, enfim, era um espetáculo... Não foi o nosso melhor espetáculo artisticamente, assim, porque a peça também não era essa coisa... Eu me apaixonei porque eu adorava o filme, então eu achava que o filme traria, assim, uma possibilidade, mas era careta, a música era uma música inglesa, a música era em inglês. A gente fez muito bonito, muito bonitinho, mas não foi essa. Mas eu acho que o que valeu pro Love Story foi isso, porque ninguém até então tinha feito uma peça que deveria ser feita por brancos só com pretos. Ah, o Love Story era escrita para atores brancos? Só brancos, não tinha nenhum preto na peça. E você teve esse insight por quê? Um amigo me ligou e falou assim, Tadeu, você vai produzir e vai dirigir o Love Story, você tem papel para preto na sua peça? Aí te acendeu a luz. Eu falei assim, caramba, alguma coisa está errada nessa história. Aí eu falei para o Eduardo, vamos fazer só com pretos. Claro que na hora a gente teve dúvida, porque eu não sabia, eu tinha que ligar para o cara na Inglaterra, se eu podia fazer só isso. E quando eu falei para o cara na Inglaterra, ele falou assim, eu acho extraordinário se você conseguir fazer assim. E foi a primeira vez que tinha um elenco que não era um elenco de samba, ou de traficante, ou... Personagens que não estavam nessa esfera. O cara estudava em Harvard, entendeu? Então, Ótimo. Então todos ali eram nobres na peça. Ótimo. Então, do protagonista até o figurante, todos eram pretos. Então, na verdade, vocês foram super pioneiros nesse processo. Acredito que sim. E no Cor Púrpura, você fez aquelas audições de testes de aberto ou você foi selecionando, foi pensando? Não, fiz teste aberto. A Marcela Altberg, porque eu também não conhecia tantos artistas pretos. Mas um elenco deve ter sido difícil o processo, não? Foi. Para manter aquele nível, daquela qualidade, porque ali só tem fera. E agora já mudou o elenco muitas vezes.
E para você ver como as pessoas estão se preparando. Então, muita gente que cantava em igreja, muitos pretos que cantavam em igreja, que têm vozes extraordinárias, nunca pensava que um dia pudessem trabalhar no teatro musical. Entendi. Então, já mudou a protagonista da nossa peça, que era a Letícia saiu? Soares, saiu, entrou a Amanda Vicente, que é extraordinária também, né? Tem o mesmo nível da Letícia. Então, e dentro do elenco, se eu quiser trocar no lugar da Amanda, eu já tenho uma atriz que pode fazer. Mas o trabalho é insano, né? É. Porque é muito complexo. É muito complexo. E os gringos vieram ver o espetáculo? Vieram. E o que falaram? Pra você ter uma ideia, saiu agora um livro chamado Rising Purple. É um livro que conta a história da cor púrpura, desde o livro, quando ele ganha prêmios Pulitzer, até o filme atual. Você viu agora o filme já? Vi. Eu não vi ainda. Gostou? É bom? Eu gostei, é bom. Gostou? Eu acho a peça mais emocionante que o filme. Eu vou ver por Porque causa eles da mudaram, peça. Achei o filme tem umas coisas cafonas que eu não gostei muito. Mas é bom a volta dos musicais no cinema, né? É importante. E esse livro escolheu 4 notáveis produções do mundo para ter dentro. E uma das 4 é a nossa. Que maravilha. Então tem umas 6 páginas com fotos, entrevista comigo, nesse livro que é importantésimo, que é um livro que conta a Que história luxo. E quando lança o livro? Já lançaram nos Estados Unidos. Mas aqui já Aqui lançaram? não sei. Não, eu comprei eu ganhei um volume, né? E agora comprei alguns pela Amazon. E você acha que tem espaço na Broadway para montar a sua cor púrpura lá? Eu acho... Tem aceitação para assim, um brasileiro trazer sua montagem? É só ter o contato, tudo é contato. Por exemplo, eu vou dirigir uma peça agora, no final do ano, que o cara é produtor e está fazendo sociedade com a Renata aqui no Brasil, por exemplo. Ótimo. Então, a gente vai trazer a peça dele para cá, ele tem percentual, eu não sou sócio, eu só sou o diretor. E é um momento de contato. Olha a minha cor púrpura. Por que não levamos para lá? Entendi. Entendeu? Muito, muito legal. É. Tomara que dê muito certo. Você tem uma história bonita com o Chechel. Né? O Chechel faz muita falta. Acredito que para você, principalmente, você sofreu muito com a perda dele. Muito. Chechel era muito importante, não só como jornalista, como escritor, mas como também o autor que ele foi se transformando no teatro, tradutor. Queria que você falasse um pouquinho dessa parceria com o Chechel. Surge aonde, quando e que legado que ele deixou em você? Bom, primeiro eu era fã do Chechel, né? Eu só li o Globo aos domingos para ler a coluna do Chechel. Eu adorava Chechel. o humor dele, aquela coisa ácida. E eu tinha maior admiração por ele. Né? Eu tinha lido alguns livros dele, enfim. A maneira como ele escrevia as crônicas, eu ficava muito encantado. Aí um dia, o Paulo Severo, que era o marido dele, veio filmar a minha peça. Ele trabalha com vídeo, né? É extraordinário. Me falaram que é muito bom o trabalho Ele é muito bom mesmo. E aí o Chechel foi ver, fez uma pequena matéria sobre a peça. A peça era importante, era o primeiro musical que eu estava produzindo aqui. E aí um dia eles me convidaram para tomar um café na casa deles, né? Aí eu ia chamá-lo para traduzir uma peça. E aí ele me serviu o café, eu falei assim, meu Deus, o Chechel está me servindo um café. Sabe aquela coisa de fãzoca? Eu sou assim, eu sou muito fã das pessoas. Então eu vejo uma pessoa que eu amo, eu sou fã. Eu sou totalmente assim. E aí acabamos tendo uma amizade tão linda, né? E aí passamos a ser muito amigos, aí viajamos muitas vezes juntos para a Europa, para os Estados Unidos. E aí eu fiz umas 5 ou 6 peças dele. A última vez que eu falei com ele me ligou pedindo depoimento da Natália Timber para a biografia do Gilberto Braga. Saiu agora, né? Agora, partiu muito cedo. Mas eu acho eu que o Chechel deve ter te trazido muito conhecimento, de uma maneira geral, de conhecimento geral, não? Do mundo da arte. É porque quando você tem amigos, assim, inteligentes... São enriquecedores, né? Ele te estimula, né? Então, Então, ler, buscar... você não posso... Eu tenho que ver todas as séries, porque eu vou ter que discutir as séries com o cara. Ele está lendo um livro, eu vou ler também, porque como a gente vai falar sobre esse livro? Então, eu acho que é muito estimulante ter um amigo assim. Né? Muito bom. Então, e ele fazia a tradução das suas peças também? Fazia a tradução das peças. Ele traduziu O Tudo ou Nada, traduziu Love Story, traduziu... Eu acabei não produzindo Os Rapazes da Banda. Adoro essa peça. Traduziu A Cor Púrpura. Ia começar a traduzir o... Ele faz a letra também? Faz a letra tudo. Ele é muito inteligente. Muito inteligente. E ia começar a traduzir o... Gente, o que eu fiz agora? Não tem sabendo. Beetlejuice. Iria fazer. Você traduz também? Traduz. Você traduz do inglês, português? Isso. E do espanhol também? Não, espanhol não. Do inglês. Você já faz isso há muito tempo, Tadeu?
na verdade, eu já traduzi muitas coisas, mas que foram levadas à cena foram poucas. Eu acho dificílimo traduzir. Mas eu traduzi o Quase Normal, que é uma das coisas mais complicadas que eu fiz na vida. Eu não sabia que você traduziu a tua. Porque é uma peça complexa e uma peça que fala sobre doença. Então, você conseguir rima, imagens em português daquela peça em inglês... E acho que não tem texto, é tudo cantado o tempo inteiro, né? Tem 10% de texto. 10%. A Vanessa Zerbelli era uma sombra naquele espetáculo. O melhor trabalho da carreira dela. A minha irmã chorou de soluçar o espetáculo inteiro, porque minha irmã quase perdeu o meu sobrinho no parto, e quase ela morreu depois, então ela viu muita relação dela com o filho dela. Agora, o Quase Normal é um retrato de um espetáculo de um Brasil que quer uma coisa de qualidade, né? Para os amantes do musical, porque é um nível alto. É um nível bem alto. Muita gente saiu muito irritada do teatro achando que não era musical. Isso é musical? Jura? É que as pessoas queriam sapateado, aquela coisa. Ou então incomodadas. Era um estilo novo, de uma certa maneira, né? Ninguém tinha feito um musical. Ninguém tinha feito naquele jeito. nível. Acho que você, como agora, você vai arriscar no Dear Evan Hansen, que eu vi na Broadway, bem difícil. Eu adorei, mas eu sou suspeito porque eu sou do ramo. Vou fazer uma peça completamente diferente da dele. Vai ser diferente? Bem diferente. Lá até a produção não era tão grande, esse cenário não. A nossa vai ser maior. Mas não é só por causa de ser maior, é porque eu vejo o espetáculo de uma outra forma. Para mim, tudo tem que ter um símbolo. Sim. O cenário tem que dizer alguma coisa, tem que ser simbólico. E eles te dão essa liberdade também? Dão. Eu só compro peça assim, olha, não quero fazer nada igual. Mas na hora da negociação, quando você compra os direitos, você coloca isso como condição de contratual, que a liberdade artística pode existir? Eu compro muito duas determinadas agências. Que já tem uma credibilidade com você. Então, eles já sabem. Por exemplo, hoje ele me ligou me oferecendo uma peça que está em cartaz em Londres, um super sucesso, se eu quero fazer. Eu falei, só quero saber quanto custa, porque também você vou ficar pobre de comprar peça com você. Que não é barato, né? Não é. É muito dinheiro. Então, eu acho que agora também cheguei num lugar do respeito também. Claro, né? Então, claro, você é uma grife mundial. Você acha que Nova York e Londres continuam no mesmo nível? Acho que Londres é melhor. Eu também sempre achei Londres melhor. Mas acho que a Broadway tem mais marketing, né? E a Broadway acaba ficando em primeiro plano porque... coisa turista, né? Turista. Ninguém vai para o West End, né? As pessoas vão para a Broadway. Não dão tanto valor para Londres como dão para Broadway, né? Mas eu prefiro lá. A gente fui lá ver uma peça que eu vou dirigir, só para conhecer a peça. E aí é muito diferente. Eles são melhores atores também, eu acho. Os ingleses são especiais. É. Você tem um estudo da arte dos ingleses atuado, americano? Você faz um estudo desse... Ou não? Eu leio muito biografia, eu leio muito... Mas eu não leio livro de técnica de representação. Não. Stanislavski, por exemplo? Já li. Já leu? Já li no passado. Né? Mas você não traz esses métodos do passado para o teu processo? Às vezes agora? eu trago. Por exemplo, eu dirigi uma peça sobre a vida da Bibi. Né? A peça não existia, o Chechel que escreveu, inclusive. Amanda, escandalosa. Ela continua? Continua, e vai estrear de novo agora. Maravilhosa. Então, a peça não existia, aquilo tudo foi levantado por mim. Eu escolhi as músicas, onde ia colocar. Você fez o roteiro? Na verdade, a produtora tinha me dado um roteiro que ela gostaria que entrasse. A Teresa Tinoco, né? E a Cláudia. Mas o que ela queria era um show da Bibi. Ela falou assim, eu não vou fazer um show da Bibi. Ela queria os últimos espetáculos da Bibi, como a Bibi fazia. Então não é isso. Acho que você fez a história mesmo. Vamos fazer. Então, aí a gente, na história, a gente descobriu que a Bibi vinha de uma família de circo. Então, por que não contar a história da Bibi como se fosse o espetáculo circense? Então, aí que entrou. Mas o que eu ia falar é que numa cena que a Amanda, que a Bibi está no leito de morte do Oswaldo Viana Filho, do Vianinha, ela não conseguia se emocionar e aí a gente precisou trabalhar nesse lugar. Eu falei, vamos procurar aí no seu lugar uma memória emotiva para você buscar aí um sentimento que te traga essa dor que você precisa ter nesse momento. Então, quando precisa, você recorre a essas coisas. Sim. Mas porque aí não são coisas só técnicas. Sim. Né? Como é que foi o dia que a Bibi assistiu? Ela só estava tão fraquinha. Foi muito emocionante. Imagino. Porque ela entrou sem ninguém ver. Primeiro nós preparamos assim, nós separamos 10 cadeiras em cima, 10 do lado, 10 embaixo, colocamos pessoas nossas. Então, e ela entrou com o corpo de bombeiros, então sentou ali. E aí começou o espetáculo, ela ficou lá assistindo, de repente chegou a parte da Piaf, que era quase o final do espetáculo. E aí a Amanda começou, Quand il me prend dans ses... E aí ela começou a cantar da plateia. Meu Deus. Eu tenho gravado isso. E aí, de repente, o público todo se levantou assim. E aí viu que ela estava lá.
Aí, claro, os canhoneiros foram em cima dela. E tem uma coisa engraçadíssima, porque a Amanda tá cantando em cima, e tem eu se olhando na coxinha, o corpo inteiro dentro do palco, olhando a Bibi. Que loucura. E foi muito emocionante. E ela ficou muito emocionada? Ficou. Ela já estava muito fraquinha. Muito fraquinha. Né? É engraçado. Mas que bom que ela conseguiu ver, né? A última peça da vida dela que ela assistiu foi ela? Foi a peça da vida dela. Que forte, hein? Não é? Que significativo. É. Muito Dali significativo. ela foi para casa, nunca mais assistiu nada e morreu. E agora, vocês estão em turnê de novo? Com aquele elenco todo? Com aquele elenco todo. Eu não sou produtor, né? É a Tereza e a Cláudia, né? Enorme a produção. É, muito enorme. grande. Uma coisa que me fascinou no trabalho da Amanda, e acho que você deve ser muito responsável por isso, é que eu não via a Amanda tentando copiar a Bibi. Ela fez a interpretação dela, a leitura dela, e a gente via a Bibi. Mas eu falei para a Amanda desde o começo, eu não quero aqui uma imitação da Bibi. Fez você muito bem. Você vai o seu olhar sobre Bibi. Ela fez uma coisa muito autoral. E aí ela encontrava coisas pequenininhas que tinha Bibi. E que remetia a gente completamente. Então, e ela ganhou todos os prêmios. Né? Merecido. Aliás, a Vanessa também ganhou todos os prêmios. Com Quase Normal, né? E Vanessa agora repete contigo a dobradinha de Everhança. Você pede com ele, né? E ela vai fazer muito lindo. Ela faz a mãe e o Lombardi faz o pai. Ela faz a mãe do Eva. E ele faz o pai da menina. Ele faz o pai da menina e do que morre, né? Do Connor. Eu não me lembro lá na... são papéis legais, né? São maravilhosos. Eu não sei como é que é nível de versão, se vai alterar alguma coisa. Não. Você tem direito a cortar alguma coisa? Não pode. As músicas têm que estar todas. Tem que estar todas. Você só tem que respeitar a partitura e o resto faz o que você quiser. Eu respeitaria até em português, até de um artista brasileiro. Né, se ele não me desse a chance, porque o cara perdeu um tempo para escrever aquilo. E se ele colocou aquilo, porque aquilo é importante. Então, eu acho que tem que pensar nos caras. Você dirigiu na TV, o Mistério da Orquestra, isso, uma infância juvenil. Isso. Ali você começa a abrir os olhos para dirigir na televisão? É um desejo seu? Eu acho que sim. Na verdade, eu acabei ganhando o prêmio de melhor diretor. Com essa série? É. Passou aonde, Tadeu? Que eu não vi. Passou YouTube. Uma série para o mundo digital. Na verdade, eu ganhei um prêmio chamado Web Rio Fest. É um prêmio de web. Muito legal. Mas quem contratou, Eduardo escreveu. Foi o primeiro produto do Eduardo para televisão. Para televisão. E logo nós produzimos o da Ana Lima. O da Ana Lima. Que tá... Essa é produção sua. Minha e da Ana. E tá pronta a edição? Tá sendo editado nos Estados Unidos. A editora ganhou um Emmy já de edição. Que bom. Tá muito legal a série. Tô louco para ver. E agora tá numa fase de efeitos especiais. Porque tem uns fantasmas que aparecem, então... E aí, quantos capítulos ficaram? 9. Ótimo. De 36 minutos, mais ou menos. Muito bom. A história do Eduardo. A história do Eduardo. Ele sozinho, sem colaborador. Sem colaborador. O Eduardo produz bem, não? Produz. Escreve muito bem. É muito inteligente. Produz muito bem. E tem um conhecimento literário muito grande. É um homem que lê muito. Maravilhoso. Eu confio muito nele. E essa experiência sua de dirigir televisão, em relação, é uma coisa que você está com vontade, mas assim, você quer emburacar ou você está estudando para isso? Ou acidentalmente você fez por fazer? Não, acidentalmente a gente fez por fazer, porque estávamos numa pandemia, queríamos fazer alguma coisa. E tudo foi feito na pandemia. Aproveitar o momento, na sua casa, inclusive, né? Foram várias casas. A gente alugou várias casas, emprestamos outras. E fizemos parcerias. Tem um cara que tinha todo o equipamento. Mas tudo foi feito por nós. Eu tinha cena que tinha que ter bolo em cena, eu fazia o bolo. Entendeu? Então, a gente fazia tudo. Se você olha hoje a série, você pensa que é uma série que gastou, sei lá, uma fortuna para ser feita. Porque tem traveling, porque a gente produziu uma peça uma vez que tinha cinema. Então, a Quanta me deu na época um monte de equipamentos de cinema. Entendi. Traveling. E você guardou tudo? Eu guardei tudo. Você tem um galpão, Tadeu? Tem um galpão. Tem? Com todos os seus cenários, figurino? Figurinos ficam em casa. Jura? Que eu tô querendo doar. Porque é muita coisa e eu acho que tem gente de escola de teatro que pode vir buscar. Ou então pro retiro. Pro retiro. Podem fazer um bom... Tem mais de 3 mil roupas. Nossa, e só para manter isso? Tem Não, todo faz dia um super bazar para o retiro. A Cida vai amar. E tem tem muito jeans, tem muito roupa atual. Eles vendem tudo. Eles têm um bazar enorme lá que os atores doam. Vai ser incrível para eles. E tem roupa de figurinos de época, tem muita coisa. Que bacana. E vocês mantêm isso em boas condições? Tudo direitinho. A gente manda lavar uma vez por ano, tem tudo em saco plástico, tudo... Que trabalheira. Tudo em ordem, tem fotografia de cada um num livro. Você quer procurar uma coisa, você olha lá, você acha. E você tá botando tudo na tua casa nova? Tá tudo lá? Tá tudo lá. Tem um quarto que ficou só para isso. Que loucura.
loucura. E você pretende dirigir cinema também? Eu não sei se eu tenho essa técnica. Eu tenho um olhar, né? Eu sei como eu gostaria de assistir aquilo. Mas eu não sei falar assim, qual é a lente que coloca, essas coisas, eu não sei nada. Técnica, você tem que estudar técnica. Né? Mas aí, quando eu perguntei isso para um diretor de cinema, você não precisa saber nada disso. Tem que ter porque um diretor de fotografia que tem que saber. Agora, né? todo mundo Mas eu gosto de dirigir ator. Eu acho que é... Para não ficar aquela coisa assim, um cara de nada. E você acha que dirigir o ator para televisão dá muita diferença do teatro? Dá. Porque aqui no teatro você tem que aumentar, né? E na televisão quer diminuir. Você tem que diminuir. Então fica pequenininho. Então você pode... E você, de novo, não traz você traz a tua forma intuitiva de fazer. Eu olho, assim, a luz está linda, o cara está falando de verdade, o olho está brilhando, tá certo, aí vai embora. Agora nós temos muita função do preparador de elenco. Ele é um cara muito preciso e importante nas produções de audiovisual. E trabalha muito sinergia com o diretor. Você já teve alguma experiência com um preparador específico? Tive. Gosta? Eu não gostei muito, não. Não? Eu acho que o diretor é que deveria dirigir o ator. Você já tem um diretor de fotografia? O que o diretor faz? É que hoje tem o lado da coordenação da intimidade, tem 1000 regras, né? Agora é um trabalho que tem que ser sintonia, senão dá divergência. Dá muita divergência. Não sei se me ajudou muito, não. No teatro você não usa? Não. Você tem algum assistente teu da vida toda? Tem a Flávia Rinaldi. Ah, ela é ótima. Ela faz todas as suas montagens com você? Todas. Quando a produção não é minha, aí evidentemente a produtora escolhe a equipe dela, né? Por exemplo, a equipe criativa sempre é minha. Então eu sempre escolho o figurino, cenário, diretor musical. Em todas as suas montagens? Eu já falo para a pessoa, olha, é assim. E para cada montagem, provavelmente, você monta um grupo de criativos diferente, não? Não, eu trabalho com sempre a mesma vida inteira. Com os mesmos? Que eu acho que a fidelidade... Menos um problema, né? A fidelidade é uma coisa... Maravilhosa. É porque esse cara, às vezes eu falo assim, olha, essa peça eu tenho 200 mil para te dar. Essa peça eu tenho 500 reais. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Claro, super entendo. Então você acaba... Nada melhor do que a fidelidade. Está certíssimo. Certíssimo. Então, é assim que é uma liberdade para você poder criar, é um processo de confiança. E aí eu falo, eu não gostei, porque eu vou falar para uma pessoa que eu não gostei, que eu não conheço. Não, é difícil. Por exemplo, agora no Beetlejuice, eu tinha uma roupa no final do espetáculo, quando foi no ensaio geral, eu olhei e falei assim, que coisa horrível, Ney. Ele falou assim, como assim? Eu falei assim, tá muito feia essa roupa. Não tem nada a ver com o espetáculo todo, que foi tão bem cuidado. Ele levou um susto, porque ele achou que eu tinha passado, porque eu falei para ele, eu quero que a casa seja remontada com pessoas da rua, com as pessoas da loja de móveis trazendo de novo, os carregadores. Ele fez muito ao pé da letra. Eu falei assim, mas é final de show, eu quero uma coisa de show. Tem que ter show, né? Ele na hora, eu falei, perfeito. No dia seguinte já tinha todo de lantejola, tudo direito. É maravilhoso você poder fazer isso e a pessoa não ficar ofendida. Não. Né? Eu também não fico ofendido se falar para mim. Vai ser muito bem. Agora, eu acho o Beetlejuice o auge da sua maturidade artística. Eu fiquei encantado com o espetáculo, com a produção, o trabalho de todos, especialmente do Eduardo Sterb, que ele é um gênio, né? Gênio. Chamou ele de minha Marília Pera de Calças. Marília Pera de Calças. Muito difícil que ele faz, ainda mais que eu soube que ele faz 2 sessões num dia só, ele deve ficar exausto, trabalho de corpo, canta, dança. Você descobriu o Eduardo com esse potencial todo aonde? Porque eu conhecia ele já da televisão, do Homem de Pano, não sabia que ele era isso tudo. Eu também não. Como é que você soube disso? Eu nem conhecia muito ele, porque eu nunca tinha visto Pânico, nem sabia o que era isso. Sou muito desligado desse tipo de coisa. Eu já tinha ouvido falar, eu vi uma vez ele sendo jurado daquela coisa de Masked Singer. E aí eu achava, mas todo mundo falava muito bem dele. Aí um dia Renata estava lá em casa, Borges Pimenta, que é a produtora do espetáculo. E quem vai ser o Beetlejuice? Tinham alguns nomes que já tinham sido citados, mas aí a gente falou assim, mas precisa de uma pessoa muito irreverente para fazer isso. Né? Isso é um papel, assim, Miguel Falabella, acho que esse tipo de ator, sabe? Com esse temperamento. Com esse temperamento, né? Aí o meu Eduardo, no segundo andar da casa, gritou, Eduardo Establish. Ele teve um insight de nada. Aí a gente falou, é mesmo. Ele sabia que ele cantava? Não sabia. Não sabia sim, porque ele tinha cantado um número no tal do Masked Singer. Canta bem pra caramba, né? Nossa, muito. Ele coloca as vozes em todos os lugares que você... Como é que esse cara... Eu realmente não sabia. Eu não consigo entender também. Ele é uma coisa. Aí a Renata falou, legal. E a Renata colocou um post pra Beetlejuice vem aí. E de repente, a Renata falou, Tadeu, olha aqui.
Ele se manifestou? Ele falou assim, quero fazer audição. Ah, que legal. Então, acho que quando o universo Conspirou arruma tudo... a favor, tinha que ser ele. E tinha que ser ele. E ele fez a audição ou vocês convidaram direto? Ele mandou uma música. Ele já pegou uma música, cantou com a voz do Beetlejuice, pegou uma trilha da internet, sem a voz, e mandou. E a gente falou, cara, é esse cara. Não tem nem o que questionar. E a tua montagem em relação lá fora é completamente diferente de novo? Completamente diferente. Tem nada a ver com a... E eles vieram ver? É claro que tem a estética do Tim Burton. Sim. Que é Sim. Isso tem. Inclusive, teu musical é infinitamente melhor do que o filme. Não é porque o filme é antigo, não. E é porque é um filme ainda muito tosco, na época, de antigo, de projeção. Mas é muito mais gostoso. É incomparável. É porque, na verdade, eu não posso pegar ter um ator como o Stablish e colocá-lo dentro de um lugar. Você não pode amarrar esse cara. Não dá. Sim. Você vai amarrar Marília Pêra? Sim, impossível. Impossível. Uma pessoa que tem uma criatividade extraordinária. Ele tem que deixar pirar. E ele pira, né? Ele pira. Aí você vai ter um lugar. Assim, olha, a partir daqui você foi demais. Então, aí ele é uma pessoa muito legal. Mas eu não acho que ele exagera nem um minuto. Às vezes ele passa de um tempo, porque ele adora fazer, então a coisa se estende um pouco. Aí eu falo, olha, foi demais, então escura um pouco. E a criançada adora ele. Que ele morre É porque ele é uma criança grande. E ele tem uma coisa deliciosa, que é falar o palavrão sem ficar agressivo. Não, Na boca dele funciona. Funciona. Para a criança não é ofensivo, porque ele faz de uma maneira tão palhaçada que funciona muito bem. Ele divide o papel com outro ator ótimo, chamado João Teles. É o stand-in dele? É o stand-in, Eles dividem. Eu até te agora, tem stand-in? Tem stand-in. Mas, por exemplo, o João Teles começou a fazer os palavrões. Eu falei assim, na sua boca não cabe. Inventa outras coisas. Não é para todo mundo. Não dá. É só para Dercy Gonçalves, entendeu? Exatamente. São determinados atores que a tessitura funciona. Agora, depois de ver com o Eduardo Steff, é difícil ver com outro. Mas o outro faz muito bem também. Faz também? Faz muito bem. É uma responsabilidade enorme. Enorme. Para ele deve ser uma coisa... Para o ator que faz... Nossa. E os gringos vieram ver também, já? Ainda não vieram, mas já sabem do sucesso louco. O Rio de Janeiro bateu todos os recordes de bilheteria de todos os espetáculos. E São Paulo foi a maior pré-venda de musicais até hoje. Que bom. E volta ao Rio? Eles estão querendo... Porque o patrocinador... É muito cara a produção, né? É muito caro. São muito 80 pessoas toda noite. É muito caro. Mas o patrocinador quer que a gente retorne. Que bom, que bom. Acho muito, muito bom. E a Cidade das Artes ficou muito gostoso, o espetáculo ali. Coube muito bem. Você é um excelente produtor, né? Mas não quer dizer que você goste de produzir. Às vezes as pessoas se produzem por falta de opção. E claro que você é casado com um excelente produtor, mas mesmo assim você divide as responsabilidades. Você gosta da arte de produzir? Adoro. Jura? Adoro pegar o telefone e pedir coisa. Adoro. Você adora pedir uma permuta? Adoro pedir uma permuta. Tadeu, você não tem cara de que gosta disso. Eu ligo, eu falo assim, quem tá falando aqui é o Tadeu Aguiar, não sei se você me conhece, mas eu sou diretor de teatro, e eu sei que eu tô precisando de umas rodas pro meu cenário, eu sei que a sua fábrica é extraordinária, que tem as melhores rodas do Brasil. Vamos fazer uma permuta, me dá as rodas e eu coloco o seu nome no programa. E eu sempre consigo. Que legal. Mas eu tenho a Gel também, que é ótima. A Gel é um amor, contratei ela para ser artista. Ela hoje, inclusive, conseguiu todos os painéis externos. Nossa, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Conheço ela desde os shows da Selma Reis. Ela chamou o Eduardo de Amanto, que é Amante 1 e eu sou Amante 2. Eu sou o segundo na linha de sucessão. Ela é uma guerreira, né? É uma extraordinária. Guerreira. Mas você não acha que o produtor atrapalha um pouco o diretor, não? Te deixa um pouco muito soberbado de funções? Não, eu acho que ajuda. Porque, na verdade, assim, eu tenho ouvido em estéreo. Eu ouço aqui, vejo... Você é um polvo. Por exemplo, no Beetlejuice, que eu estava doente, a Renata estava com 3 peças em cartaz, uma equipe... Eu ajudei a produzir muito a peça. E como é que foi para você sair de uma doença que foi grave, um câncer, né? E se recuperar fazendo um musical. O musical ajudou você a se recuperar? Eu acho que com certeza, porque assim, eu saí de um câncer, uma cirurgia muito, muito séria, depois eu tive uma complicação da cirurgia, fiquei 6 dias na UTI, e depois que eu saí da UTI, 2 dias depois eu já estava sentado na sala de ensaio e levantando, fazendo marcas. Eu tenho uma mania, falo assim, fica ali de diretora, eu gostaria que essa marca fosse desse jeito. E fazia cenas. Então, eu acho que eu não dei muita bola para a doença.
Maravilhoso. Eu falei, bom, eu já tenho 63 anos. Vou fazer 64 agora. Você já vai fazer 64? Se eu morrer Nossa, também... Tá ótimo. Né? Tá ótimo. Não pode falar isso, você sabe. Eu acabei de saber isso agora. No compliance não nem pode. Parece, nem parece. Nem parece. Eu vou cortar. Não, pode deixar. Mas juro, eu não sabia que você estava com tudo isso, não. Em relação a mim, eu achei que tivesse menos. Não. Eu tô com 55, eu achei que tivesse 57. Não, No máximo. vou fazer 64 agora. E aí Maravilhoso. Na verdade, eu não dei muita bola. A produtora foi muito tua parceira, então. A Renata, olha... Porque ela te esperou, né? Me esperou. Porque, na verdade, ela tinha um compromisso muito grande, uma peça de milhões, né? Pois é, uma responsabilidade... Com um banco por trás dela, né? E eu falei, Renata, tô aqui no TI, a gente vai começar a ensaiar daqui a 7 dias. Se você quiser partir para uma outra pessoa, ela falou assim, não, Tadeu, você não vai morrer, não vai acontecer nada, e você vai ser o diretor da peça, eu vou te esperar. Muito bom, parabéns, Renata. Renata é foda. Agora, vamos falar também que não é fácil de substituir hoje em dia. Porque a gente hoje, depois que você vai ouvir o Beetlejuice, principalmente, é muito, muito rico, muito bem feito, e é difícil você ter um diretor que tenha essa tarimba hoje. Vocês são poucos atualmente. Para um musical com esse padrão americano, né, com conhecimento, porque não é só você dominar a língua, é você dominar a cultura deles, né? Porque o nível de exigência deles, ou bem ou mal, tudo bem que eles te dão liberdade artística, mas a gente sabe que no fundo tem uma expectativa de resultado ali. Tem. Né? E dos fãs de musical no Brasil, dos né? fãs. Você não tem vontade de fazer musical brasileiro de novo, não, Tenho Tadeu? muita vontade. O Eduardo, como você fez inclusive, Bibi, essa linha? Eu vou fazer um agora, que fui convidado, inclusive, a reunião foi hoje, que são 100 anos dos Diários Associados. Ai, que barato. Então, eu vou fazer esse musical. Mas o Eduardo escreveu um musical chamado O Jogador. Já escreveu faz uns 6 anos. Engraçado, esse projeto eu já ouvi falar. O Guto Graçamelo fez as músicas. Fala nisso, a trilha do Guto Graçamelo, do Nosso Lar, do filme. É lindo, deslumbrante. Deslumbrante. E é uma peça que é uma releitura do Fausto, do mito do Fausto, dentro do universo do futebol. Que incrível. É um homem... Isso é uma ideia do Eduardo? Do Eduardo. Antes dessa coisa toda dos jogadores fazerem essas falcatruas todas, isso o Eduardo escreveu há 6, 7 anos atrás. Interessante, coisa atual. O Estadão fez uma página, leu a peça e veio ouvir as músicas no estúdio, que foram gravadas. A gente gravou as músicas. Originais, né? Todos originais. O Estadão colocou o Eduardo junto com o Chico Buarque no Aparelho do Malandro. Nossa! Que Se luxo. você ler, é muito legal. O Eduardo fez as letras e o texto? E o texto. E o Guto fez as músicas. Então as músicas estão todas prontas. Mas assim, o que está faltando é a coragem dos patrocinadores em investir na coisa brasileira. O que acontece é que eles querem uma coisa já com um selo de sucesso. Isso é um absurdo, um pensamento retrógrado. Mas eu acho que agora, com esse novo governo... com essa volta, eu acho que vai voltar a valorizar. Mas a peça é incrível, é incrível. É incrível. O espetáculo da Bibi não teve dificuldade, né, de patrocínio. Eu acho que não teve. Porque ficou indo, né? Não é um espetáculo fácil de andar. Não. É um espetáculo caro. E o banco, não sei se pode falar o nome, mas... Pode, claro. A Bradesco Seguros patrocina. Ele é incrível. Vamos ao nosso quadro Dicas de Leitura? Afinal, não sei se você tem dica ou não. Vou descobrir agora se você tem dica ou não. Vamos ver. Por favor, coloque a primeira dica de leitura do meu convidado, que eu não sei se ele tem ainda. Então, vamos ver se ele tem. Obrigado. Eu trouxe até para você autografar para mim. Né? Vou autografar agora. Agora. Quero saber o seguinte. Você leu? Li. Olha como está amassado. E ontem deu uma relida para você, de repente vai ter uma chamada daquelas de aula. Mas eu gostaria de que você me dissesse o que mais te fascinou no livro, então, me diga. Eu acho que o livro ele tem muito de mim. Tem? Tem. Em que ponto, por exemplo? Eu acho que por exemplo, dessa coisa de se entregar ao teatro. Né? Quando eu ouço você falando, eu leio você falando, a sua paixão pelo teatro. É a mesma que né? a sua. Então, eu acho que é a mesma, né? A gente está no mesmo na mesma lugar. Página, com certeza. Então, quando eu falo assim, essa pessoa tem que se entregar a esse lugar onde ele vai estar, isso tudo tem muito a ver comigo, esse livro inteiro. Quero você na minha plateia do Espetáculo Ser Artista. Mas, com certeza irei. Só não vou essa quarta. Meu convidado de honra. Vamos à minha dica de leitura para você agora, então. Aproveitar e mandar um beijo para o Arnaldo Bloch, meu querido amigo. Em homenagem a seu amigo Arthur Chechel. Eu amei essa biografia. E eu acho que o Chechel não chegou a assistir o lançamento, né? Não. Ele não chegou a nem escrever o livro. Ele fez todas as entrevistas. Só a pesquisa, então. Ele entrevistou. E o texto final ficou do Maurício. Ficou do Maurício.
Mas o Maurício é um homem muito elegante, colocou o nome do Arthur antes. Foi muito Eu achei que ele tivesse escrito por causa disso. É. Muito legal. E eu já sabia muito do livro, porque o Chechel contava tudo. Né? Assim, essa parte vai fazer Você assim. chegou a conviver com o Gilberto por causa do Dono do Mundo ou não? Conviver não, mas fui muitas vezes na casa dele. dele. Eu era convidado. Fiz 2 novelas dele, né? Fiz Você fez Babilônia. Babilônia, E claro. fiz Dono do Mundo. Ele era um homem muito interessante também. Muito né? inteligente. Muito culto. É. Você lê muito, Tadeu? Leio muito. O que você tem lido? Ultimamente não tenho lido muita coisa, porque tenho 3 produções fazendo. E traduzi 3 peças. Nossa. Então, eu traduzi o Dear Evan Hansen. Ah, a tua também? É a minha tradução. E é uma complicação para traduzir aquilo. Essa tradução. E, Quanto tempo você demora para traduzir um espetáculo desse? na verdade, eu vou traduzindo até... Eu já traduzi, mas eu vou mudando até começar a ensaiar, ou até depois que o espetáculo estiver no meio, eu posso pensar numa palavra melhor. E a do que aquela letra que eu... também, a versão é tua? É minha. Então, eu traduzi o Dear Evan Hansen, que eu demorei agora uns 3 meses para fazer bem bacana, mas ainda tem muita coisa para mexer, e eu também não tenho vaidade nenhuma. Se um ator quiser mudar uma palavra, quiser trocar uma frase, pode fazer, não tem problema. Não ficou bom essa palavra na minha boca, vamos trocar. Traduzi uma peça que eu vou fazer com a Vera Fischer, chamada O Casal Mais Sexy da América, que é uma peça muito legal que fala sobre etarismo. Eu li, eu adorei. Você leu? Num ator e uma atriz? É. Maravilhosa. Você me deu para ler. Te dei pra ler. Adoro, É verdade. Adorei. Adorei. É. Ela que vai fazer? Ela que vai fazer. Vai fazer muito bem. É. Vai fazer muito bem. Quem é o ator? Já tem? Já tem, mas não posso falar ainda porque ele ainda mas não... é na mesma faixa, É na mesma né? faixa, é. Um ator maravilhoso, muito bem. legal. E traduzi uma outra peça chama-se Sexy Laundry, a lavanderia sexy. Mas, na verdade, é uma peça que fala sobre discutir as relações, lavar roupa suja. Sei. A gente não descobriu o título. E que faixa etária? E as duas... Esse que é o grande barato da peça. É adulta também, mas os atores são jovens. Com a Bel Kutner e o Heriberto Leão, que chama-se Sexy Laundry, que talvez Como Salvar Seu Casamento, pode ser o título da peça. Sim. E se passam no hotel. As 2 peças se passam no hotel. E as 2 discutem a relação. Então, o que eu pretendo fazer para virar um evento, a gente vai fazer o mesmo cenário, as 2 peças. Que máximo! Então, a pessoa pode comprar ingresso para as 2 peças, um combo. Então, na verdade, elas vão ter temporadas simultâneas. Então, eu faço assim, de quinta a domingo. Ou de quinta a segunda. Uma faz quinta e sábado. Uma faz quinta a sexta. Uma faz quinta e sábado, outra faz sexta e domingo. Maravilhoso. Né? Diferente. E aí a gente usa o mesmo cenário, porque as 2 se passam num quarto de hotel. Maravilhoso. Eu fui ver quando eu for mãe, Quero Amar Desse Jeito. Maravilhoso texto do Arno, inclusive. Mas eu fiquei muito fascinado com o seu trabalho com a Vera Fischer. Acho que você fez a grande volta da Vera Fischer. Minha amiga desde jovem, mas há muito tempo eu não vi a Vera tão bem, tão disposta, com uma voz ótima e a Vera que a gente gosta. E eu senti ela em cena, além de muito inteira, ela com muito prazer. E o público feliz. O público feliz com ela. Você planejou isso para ela ou foi uma coisa que aconteceu acidentalmente? Não, na verdade, muitas pessoas leram essa peça. Passou por outras pessoas então. A Anissete leu essa peça. Jura? A Anissete adorou, queria fazer. Ela falou assim, isso é uma peça... Cara dela. Parece o Joe Wharton, essa peça. Natália Ting leu, fizemos uma leitura na casa dela. Você pensava então numa atriz mais velha? Pensava, numa atriz mais velha. E que bom que você fez com uma atriz mais jovem. Porque o glamour dela ajudou muito o espetáculo, deu um charme, a coisa de subir e descer as escadas, as ela roupas. Adora, né? Porque olha, sou uma mulher de 70, mas eu subo com salto. Maravilhoso. E essas atrizes não teriam essa disposição para fazer isso. Acho que ganhou o espetáculo com ela. Ela tem uma agilidade, né? Agilidade. E agora ela tá fera, né? Agora ela domina aquilo. Eu já vi o espetáculo muito bem. No Clara Nunes. Já vi ela muito bem. Ela começou meio titubeante, mas com muito medo de estar em cena. Imagino. Que há muito tempo não fazia. Por isso que eu fiquei feliz de ver a Vera como eu conhecia. E ela é uma pessoa extraordinária. Maravilhosa. Ela é assim, você fala tudo assim, Vera, me ajuda a montar cenário, eu chuto. Onde é que põe? Ela é uma mulher de teatro, Ela é de teatro. Ela senta ali embaixo na escadinha, tem umas fotos lindas dela que eu tiro as escondidas, que ela lendo o texto na escadinha ali do cenário, que é a escada que vai levar ela em cena. Ela é incrível. E a gente sente que você que fez a turnê toda produzindo com ela. São 3 anos, hein? Pois é, isso que eu sem dinheiro. Sem patrocínio. 3 anos com público fiel, que a Vera não precisa estar fazendo a novela para o público ao teatro. Né? O público é completamente fidelizado à imagem dela. Eu acho que deve ser muito gratificante para a Vera estar fazendo essa peça atualmente. E acho que o bichinho do teatro mordeu ela de novo, né?
Porque ela não quer parar de novo. Não, a gente até já combinou de que agora vamos fazer uma companhia Delícia, de teatro. muito bom. Você falou aqui que você fez o Peru, eu vi você fazendo o Peru, vi você fazendo Sete Brutinhos, várias comédias. Eu sou apaixonado pela comédia, pela boa comédia. Como eu acho que essa peça da Vera é uma comédia meio... tragicomédia, não sei como é que se classificaria, mas ela não é uma comediana, mas ela tem Uma comédia ácida. Uma comédia ácida. Mas eu adoro e sinto muita falta das comédias como o Trai Coçar, como o Peru, né? Estão surgindo poucos comediógrafos. Não sei se o Eduardo vai carregar um dia na tinta e fazer uma comédia assim. Você não acha que está faltando uma geração dos comediógrafos no Brasil? Acho. Tanto é que a gente produziu, em 2012, logo depois do Quase Normal, O Dia que Raptaram o Papa, uma comédia do João Bittencourt. Eu não vi. Eu amo o João Bittencourt. Ele, para mim, é o maior. O maior. Nós fizemos ele é autor de Bonifácio Bilhões, não é? Fizemos uma produção muito linda da peça dele. Com projeções. Sucesso? Não foi um enorme sucesso. Você fazia o Papa na época? Não, quem fazia o Papa era Rogério Frois. Rogério Frois, um gênio. Eu só dirigi. Era um elenco enorme, o Marcos Breda fazia o... Era um elenco que tinha 12 pessoas. E não tem o João Bittencourt de novo. Não surgiu ainda o João Bittencourt. A gente tá fazendo muito. Ele é um gênio, né? Eu vi o Trai Coçar agora, a montagem em Portugal. Eu também fui ver. Eu amei. A gente estava lá na mesma época. A gente estava na mesma época? Eu fui comemorar o aniversário de 50 anos do Eduardo em Lisboa. A gente estava juntos, só que a gente não se encontrou. Gente do céu, também não sabia disso. Não associei. E você viu no mesmo período? Vi no mesmo período. Olha, que loucura. Eu fui ver naquele teatro longe, Cassino. Agora, engraçadíssimo, você não achou? Muito bom, muito bom. Montagem boa. A direção do filho da Norma, do Miguelzinho. Maravilhosa, a direção do Miguel, maravilhosa. A gente tá precisando muito voltar dessas comédias. Você fez o Peru, com a Sandra Breia, você fez? Sandra Breia. Eu produzi a Sandra Breia em 1987, no show. Era um elenco incrível. Sandra Breia, Jaque Lagoa, Hildo Gonçalves, Teresa Teller. Eu adoraria que voltasse. Era um elenco maravilhoso. O musical que você fez não foi bem. Eu acho engraçado esse musical não foi bem, porque eu adorava A Pequena Loja de Horrores. Não foi bem. O que você acha que faltou? Era o momento, era a época? Não era a época. Não era a época da cultura. Aliás, do musical? Essa é uma peça que eu comprei, que eu vou produzir. Agora. Porque você acredita no musical? Acredito. Acho lindo. Eu adoro. Acontece, que a produção era ótima. Mas eu acho que aí é que está o erro da produção ser ótima. Como assim? Me explica. Porque, na verdade, era tudo muito grandioso para um espetáculo que tem que ser trash. Você acha? Acho. Eu vi agora na Broadway. Né? Como é que é? Então, não tem aquela planta bem feita? Tem tudo aquilo, tem tudo aquela aquilo. Loja, aquilo. Mas é tudo uma coisa pequena, meio... Aqui era tudo muito lindo, era tudo muito... tinha uma coreografia da Olenka que fazia coisas assim. Com as 3 atrizes pretas maravilhosas. Mas isso não vai ter? Vai ter tudo isso. Só que a gente vai fazer de uma maneira... Eduardo Seck entrando de moto. Eu fiz o segundo elenco, fiz com a Cláudia Raia. Que substituiu... Que substituiu a Stella Miranda. Stella Miranda. E eu substituí o Tim Rescala. Que eles tiveram um problema de produção, fizeram um mês só e pararam. Eu sei que a Cláudia que produziu. Aí eu achava que ia ser um estouro, mas um estouro. Eu apostava muito alto. E eu nunca entendi por que não foi. Lá fora é um grande sucesso. Agora, essa última versão está 6 anos em cartaz. Fizeram ontem 1000 apresentações. Que maravilha. E você comprou para fazer ano que vem? Para fazer ano que vem. Paguei hoje. Que maravilha. Não posso nem comer na esquina amanhã. Acabou meu dinheiro comprando peças de teatro. Você comprou muita peça. Comprei 3 peças. 3 musicais. 4 peças. Não, 2 peças e 2 musicais. E por que você não produziu o Boys in the Band? Boys in the Band? O Boys in the Band. Por que você não produziu? Porque a gente, primeiro, não conseguiu patrocínio. Aí desistiu. Essa peça tem que ser com patrocínio. E também tem que fazer eu vim em São Paulo agora. A peça... Foi bem? Ricardo Garçom que dirigiu, né? Não foi bem, não. Não? Parece que foi mais ou menos. Mas era assim... Você viu uma coisa que faltava uma humanidade no cenário, tinha que ter uma produção melhor. Entendi. Tinha que ter um caos. O cenário é caótico, a casa é caótica, a vida deles, as vidas são caóticas. Quem então, vê o filme, só vê o filme, vai ficando angustiado. Aquilo é o Quem Tem Medo de Virginia Woolf nesse universo. Exatamente. Né? Eu gostei os atores estavam sendo muito bons, a direção do menino muito boa, mas eu achei que faltava essa coisa caótica na história. E você existiu por falta de patrocínio. E a tradução do Chechel é maravilhosa. E é a mesma de lá, a tradução? Não. É outra tradução. Alguém traduziu. E a loja, você já traduziu também? Ou a loja eu vou usar a mesma tradução do Flávio Marinho e do Wolf Maia. Que era muito boa, né? Muito boa.
O Flávio Marinho é um outro grande parceiro seu. Fomos. Vocês fizeram muitas coisas no começo da carreira, principalmente, né? Fizemos. Você não tem trabalhado com ele há um tempo já? Já, porque na O verdade... Chachel entrou meio que no lugar do Flávio na tua vida, né? Teve uma hora que o Flávio se afastou um pouquinho, eu me afastei dele. E o Chachel acabou E o entrando Chachel com entrou e tudo. aí ficamos muito amigos, né? Mas muito amigos mesmo. A Eu relação... também sou muito amigo do Flávio, adoro Sim, o Flávio. sim. Mas é aquelas Mas coisas da vida. vai se afastando, enfim. A vida é assim. Eu fui ver o espetáculo que você dirigiu, As Meninas Velhas. E eu adorei pela proposta, principalmente que a gente está vivendo agora, do momento etarista, né? Eu estou batendo muita tecla, até o ser artista vem com essa função, pelo fim do etarismo na indústria audiovisual e também pela valorização da nossa geração, que eu já me considero totalmente desse universo etarista, para que a gente tenha o espaço devido em todas as artes. Eu acho que As Meninas Velhas, além de me surpreender, eu acho que cumpriu uma carreira muito bonita. Vai voltar agora também. O Tovar me falou, vocês trouxeram também atrizes que a gente adora, que estavam um tempo afastadas, né? Como a Soninha, eu vi a segunda versão também com a Soninha, com a Valéria. A Lucinha, eu sou louco pela Lucinha. A Lucinha faz muito bem tudo. É um projeto encomendado ou você fez ali por fazer? Não, na pandemia, a Lucinha me ligou assim, Tadeu, eu não aguento mais ficar em casa, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma peça, a gente faz, as pessoas vão ver. Eu falei, Lucinha, não é assim. As pessoas não vão sair. A gente pode ler a peça. E quando a gente leu... O texto estava pronto? Estava pronto o texto dele. Quando a gente leu... Texto do Tovar? Eles achavam tudo muito engraçado. E eu comecei a ver que tinha humor, mas eu acho que ela era mais delicada do que ser engraçada. E aí eu falei para ela assim, olha, eu acho que essa peça não tem esse olhar de comédia, só porque ela fala um monte de palavrão, né? E aí eles entendem, assim, eu acho que você tem razão. E aí a gente acabou fazendo aquela peça com uma delicadeza. Então, na verdade, você trouxe toda a emoção do Exatamente. espetáculo. Humanizou. Na verdade, não era só para ser uma coisa engraçada. Não mesmo. Né? E aí as pessoas saem muito tocadas. Muito. A cena da Bárbara Bruni na cadeira de roda com a Nara Nardini. Maravilhosa. E também a homenagem que a Lucinha faz a Bibi ali. É lindo. Aquilo também não tinha. Não? Não, tinha a coisa dela querer fazer Bibi. Mas eu colocar a Bibi, aquela coisa toda, ela entrar naquele personagem. Muito bem. E o Tovar é um artista. E é uma dupla... Uma dupla adorável. Eles são amigos assim, do coração. De paixão. Lucinha fez as rabanadas de Natal pro pai do Cacau esse ano, porque o pai do Cacau é diabético. E eu descobri que ela fazia rabanada sem açúcar, de forno. E ela fez. E eu fui na casa dela no dia de Natal. Ela tá me devendo uma feijoada que ela falou. Eu amo a feijoada dela, já falei isso pra ela. Muito bom. Vamos ao nosso quadro agora, 15 mandamentos. Esses mandamentos fizeram muito sucesso no meu livro. Eu vou ler para você de 5 em 5. Você pode concordar, discordar, ou acrescentar, ou questionar. Vamos aos 5 primeiros. Amarás a arte sobre todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas em vão, santificarás teu espetáculo e teu público, honrarás o teu texto e sua fala e não matarás o talento. Concordo com tudo. Tudo? Com tudo. Beleza, ótimo. Não cometerás atos mesquinhos, não roubarás a cena conscientemente, não mentirás na rede, não cobiçarás o papel do próximo, respeitarás tua vocação. Concordo com tudo. Eu não sou um santo, mas assim, é tudo tão o que eu penso. Que bom. Adorará a formação, não explorará teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causa e não os compararás. Também. Alguma coisa a acrescentar? Não. Então, não tem, não. Acho que é tudo extraordinário. Maravilhoso. Então, sigamos. Um dos espetáculos recentes que eu vi seu, eu amei o Incidente. Você comprou os direitos lá fora também? Comprei. É um texto extremamente americano, uma realidade americana, mas que se adequa completamente à realidade brasileira. Né? A gente se vê ali... Mundial, né? Mundial. Foi bem? Não foi bem. Não foi bem? Não. Por que você acha? O que faltou? Eu acho que ela estreou num lugar errado. Que é o SESI, né? E no tempo errado. Porque nós estreamos num buraco de pauta e que era 3 semanas antes do Carnaval. Ah, não é uma data boa. E só tínhamos 4 semanas de peça. Não dá nem tempo do boca a boca acreditar. Se tivesse sido feito no Teatro Zona Sul, talvez não fosse um enorme sucesso, porque é um tema muito pesado para ser discutido. Mas é ótimo. A Flávia é também uma atriz... Para mim, a Flávia é uma das maiores atrizes do Brasil. Bonita, boa atriz e tem uma voz. Você viu o Shug Avery lá fazendo na Cor Púrpura, né? Incrível. Incrível. E ela faz agora Beetlejuice também. Ela faz Beetlejuice, eu ponho tudo quanto é lugar. Eu vi os 3 trabalhos. Eu conheci a Flávia, na verdade, com você. E vai fazer agora também Dear Ever Hansen. Vai ser mulher do Rodrigo Lombardi. E ela tem uma figura muito interessante, né? É uma atriz muito visceral, aquele cabelo bonito. Ela é muito interessante, muito interessante. Mas é uma peça que agora eu adorei. É um espetáculo que merecia uma volta. Você fez São Paulo? Fiz São Paulo. Foi Qual muito teatro? bem, no Teatro Vivo.
E São Paulo, acredito que o público seja mais consistente, espetáculo assim. Foi melhor, É. bem melhor que aqui. Eu acabei não acompanhando lá, porque foi exatamente no momento que eu fui internado. Mas o espetáculo foi bem melhor. Mas é uma produção grande, né? Porque tem chuva. Ah, sim. É verdade. O cenário tem uma E tudo chuva. foi feito com o dinheiro da gente, porque a gente ganhou uma verba pequenininha do SESI. Para viabilizar ali. Mas eu queria muito falar sobre aquele tema. É muito atual, muito oportuno, muito oportuno. Por isso que eu acho que merecia um retorno. Eu guardei tudo. Mais se a gente conseguir. Que a gente tem eu estou entrando vivido. nos editais aí para ver se consegue. Você continua batalhando. É. Você acha, Tadeu, que o teatro, fora o inglês e o americano, o teatro argentino, eu adoro o teatro. Você vai muito a Buenos Aires também, você vê. Acho que Buenos Aires hoje tem um nível de produção. Não sei se agora com esse novo governo, porque eu não fui a Buenos Aires dessa época. Mas até então vinha numa qualidade muito grande. Eles também não têm patrocínio, eles se viram, mas tem grandes autores. Você acha que hoje o teatro argentino, em relação ao nosso, mantém esse padrão de qualidade ou está muito defasado? Não, Porque você vai sempre, eu vou você vê muita sempre, coisa eu vejo lá. muita coisa lá. Aliás, o poema que eu vou dizer hoje é de um argentino. Ah, que bom. Eu acho que eles têm uma qualidade, eles fazem. Eles não ficam pensando se eles têm dinheiro para fazer. É impressionante, né? Como eles se viram. Eles se viram, eles Eu fazem. fico impressionado. Aqui a gente fala assim, não, tem que ter não sei quantos milhões, não sei o quê. Eles fazem com 100 mil, qualquer coisa lá e dá certo. Dá certo. Eu fui ver agora. E tem público. Tem público. Todos os teatros são lotados. Todos lotados. Eu fui ver Dear Evan Hansen lá. Ah, tá em cartaz lá? Tá. E ele uma produção bem pobrinha, em termos de produção. Mas uma qualidade artística. Com orquestra? Com orquestra. Com qualidade artística. Os atores tão extraordinários, muito melhores que os atores da Broadway. Jura? Eu saí de lá tão impactado com o espetáculo. Isso recente? Agora, faz uns 4 meses que eu fui lá. Ah, não sabia que estava tão bom assim. Que maravilha. Incrível, incrível. Eu fiquei feliz. Eu fico muito impressionado com o nível do teatro que eles ainda conseguem manter sem dinheiro. Eu fui ver Art, direção do Ricardo Darín, é isso? É a direção dele? É. Eu vi a montagem aqui com o Paulo Goulart, Paulo Gorgulho, Também vi. PP, depois eu vi a montagem do Vladimir Brits. Eu amo esse. Adoro a Yasmin na casa, né? Eu adoro essa escritura. Ela é sensacional. E lá atualmente são atores conhecidos? Não quer dizer, eu não conheço, mas talvez seja. Não sei. É incrível o Ricardo Darín, né? Porque ele é convidado para ir para Hollywood o tempo inteiro, ele não quer. Não precisa, né? É demais isso, né? Porque lá ele tem que fazer o dele, né? Ele não quer fazer ele quer fazer o dele, não tem do cara do americanos. tamanho dele querendo fazer o cinema dele, o teatro dele no país dele. É sensacional. Você já trabalhou com algum ator internacional assim, produzindo, dirigindo, alguma coisa assim? Ator internacional? Não, nunca trabalhei. Tem vontade? Eu trouxe Tadeu? diretores internacionais para dirigir os meus espetáculos. Trouxe quem? Várias vezes. Eu fiz uma peça em São Paulo chamado... essa peça eu fiz 4 vezes, na verdade. Chamava-se O Grito dos Anjos. Em São Paulo chamou-se... Eu acho que... São 2 atores, não são? São. Eu vi essa peça, você com... Aqui eu fiz com Otton Bastos e Rogério Frois. Rogério Frois. Em São Paulo eu fiz com Petrin. Quem dirigiu, então? Lá em São Paulo, quem dirigiu foi um cara chamado Stefan Ariane, que é o cara que tinha dirigido na Broadway. Ah, tá. Você já conhecia ele? Não, porque ele veio... Quem trouxe foi o Abu Janra. Porque Abu. o Abu produziu uma peça chamada Orphans, que foi feita agora aqui. Sim, que eu vi com o Hernani Moraes, maravilhosa. E a primeira versão dessa peça eu fiz lá. Ah, você fez? Você fazia qual papel? Eu o garoto? fazia o Treat, o mais velho. O mais velho? O menino do meio, então. O outro, o mais velho, na época era o Celso Frateschi. E o Jorge Julião fazia o mais jovem. Eu gostei muito da montagem do Filbert aqui. E esse diretor foi trazido pelo Abu. E aí ele queria ficar no Brasil. Aí ele falou, por que não produz essa peça, tal. Aí eu me associei ao... Eles se apaixonam pelo Brasil, né? Ficaram lá e ficou aqui. Ele morou até na minha casa, o cara. Depois não tinha onde ir. A Nissete alugou um apartamento para eles que eles tinham ali na rua... Nissete era assim com o Abu. Eram muito, melhores amigos. Conheci o Abu muito frequentando os almoços na casa da Nissete. E aí muito. Depois... Aí esse foi um. E depois ele dirigiu várias coisas minhas. Dirigiu Liberdade, que eu fui fazer com a Miriam Meller. Depois eu Lindo de morrer. Depois ele dirigiu uma peça chamada Pasolini, Morte e Vida, que era uma peça sobre a vida do Pasolini, sobre o julgamento do Pasolini. Ele também dirigiu. Também dirigiu. Era o Franco Carlos Reis, Chuca de Oliveira. Ele tinha conhecimento do nosso teatro, assim, da nossa linguagem? Não, mas era um homem muito estudioso, né? E aí acabou que ele... Acabou assim, entendendo. E aqui no Rio eu trouxe o Charles Randolph Wright, que dirigiu essa nossa canção. Não sei se você viu essa peça. Eu fazia com a Amanda, eu era ator. Não vi. Era lá no Teatro Maison de France. O coreógrafo também era americano. E depois eu trouxe para fazer Baby que eu vi com a seu Massaro, o João Caetano. O João Caetano, que foi o Fred Hansen.
Mas aí depois eu falei assim, não precisa. Tudo que eles fazem eu também sei fazer, vou você fazer. Aprendeu tudo. Quantos espetáculos você já tem? Acho que quase 50. Nossa. Você não vai fazer um livro da tua carreira, não? Eu fiz um livro com... Na hora. Eu tenho Carreira tão rica, tem o que Simon fazer. Cury fez uma coisa. A coleção. Por coincidência, o livro é Bibi e eu. Então, somos do mesmo livro. No livro de entrevista. Vai sair não sei quando. Eu já tenho uma. Mas você merece a tua biografia. Merece. Não sei se alguém vai ter interesse em ler. Mas a tua história vai ter. Você tem muita coisa boa para explicar. Para passar. Você tem muita coisa boa. Na verdade, assim, uma coisa que eu tenho mesmo é o grande amor que eu tenho pelo teatro. Isso é uma pra mim. Hoje tá você trabalhou com todos. No Beetlejuice está entrando... Só faltava trabalhar com a Natália, assim. É uma pena. Mas eu trabalhei. Trabalhou? Trabalhei. Eu parei toda a minha vida. Eu estava dirigindo Ou Tudo ou Nada, que era um sucesso louco aqui no Rio. Foi para São Paulo. Eu falei assim, se eu fizer essa peça, eu não vou poder ir para São Paulo com a peça, com Tudo ou Nada. Eu falei assim, não, é a Natália, vale a pena não ir. Não ganhava nada. Eu vou filmar e pagava R$1.500, mais 4% da bilheteria. Você fez... É o Chopin? Chopin não, o 33 Variações. 33 Variações, no teatro dela. Você fez. Foi a inauguração do teatro. Inauguração do teatro. Mas eu tinha loucura para trabalhar com ela. Um espetáculo bonito, mas infelizmente o teatro não pegou. Não pegou coisas que a gente não entende, né? A produção mas bem essa peça digna. também é um pensamento muito sofisticado. Né? Não era para o Brasil. É só para a Natália mesmo. Só para a Natália. E Natália é isso. Eu que empresário eu sou louco anos. por ela. Então... eu parei de você, não quero ganhar dinheiro nenhum, não quero nada, eu quero estar com a Natália. Tadeu, eu li uma coisa só que eu falei, não é possível. Que você foi jurado de Caleiros do SBT? Fui. Eu já entrei na banheira do Gugu. Olha, não acredito. Não, Tadeu. Não combina com você. Não. Mas é porque... Na época da novela? Depois da novela. Mas você foi calouro fixo também? Não, jurado. Você foi jurado fixo? Eu fui, assim, umas 10 vezes. Gente, eu não consigo ver você. Eu não sabia, assim, ninguém vai descobrir isso nunca, porque eu não tinha internet. Mas outro dia apareceu eu falando pro jurado, as pessoas acham tudo. Da tua vida. Eu ri muito, eu falei, não é possível, não dá match. Mas eu ia porque é o seguinte, eu adoro viajar. Você adora viajar ainda? Sempre fui duro. Você viajou muito, agora né? que estou melhor, né? Consegui comprar uma casa, essas coisas. Amém. Mas, então o que eu fazia? Eu ia para São Paulo e me dava uma passagem de avião e eu guardava a passagem e ia de ônibus. Ia juntando um monte de passagens dos SBT. E aí, naquela época, você ia na Varig e trocava aquilo... Por passagem internacional? Por passagem internacional. Jura? Porque você não somava sabia. os valores. A passagem custava lá R$1.000, não era real na época, cruzado, sei lá. E aí você juntava e você ia. Então eu viajei muito. Eu adoro viajar. Então eu viajava muito do DHL, levando bolsa da DHL. Você não podia levar mala, porque na sua mala iam encomendas da DHL. Então eu ia muito para lá. E eu ganhava muita coisa também. Por exemplo, nos programas de calor do SBT. Teve uma época que eu tinha umas 4 televisões em casa, fechadas. E aí eu vendia as televisões. Tudo para... Você ganhava no Gugu. Do Gugu. Que é lá na banheira. Passo, repassa. Muito engraçado. Mas eu acho que essas coisas, elas servem para nossa história, para a gente rir um pouco também. Acho tão bom ter feito tudo isso. É bom, claro. Eu não tenho o menor preconceito. Óbvio. É porque, a trajetória vai indo para um lado tão diferente, mas faz parte do processo de criação. E se ele pegar de novo, eu vou. Tadeu, para a gente estar chegando ao fim, as 3 próximas perguntas que eu faço são sempre as mesmas para todo mundo. Mas antes eu queria que você falasse um pouco, porque assim, nosso público é um público muito de estudante, gente que está fazendo até mestrado, doutorado, e ficam muito ávidos em saber tudo que vocês falaram aqui, e com certeza vão aprender muito com você. Mas hoje, um jovem que está começando a carreira, né, e quer ingressar no teatro musical, que é um teatro que eu sempre falo, que é um mercado que pode você viver um bom tempo dele, né? Eu estava fazendo a pesquisa, hoje você tem 11 musicais em cartaz. Então, bem ou mal, se a gente fizer uma conta, a gente tem falando de uns 500 atores contratados fazendo musical. É muita gente. Né? Para o Brasil de hoje é muita gente, é um bom salário, as pessoas podem viver disso. Mas você falou uma coisa que eu adorei reforçar, que não basta cantar e dançar. Tem que ter um lado de interpretação amadurecido, outros mais. Que dica, então, você daria para um jovem ator que já tem o DRT, que ele canta e dança, que caminhe ele trilhar para entrar nesse mercado bastante competitivo que é o teatro musical? Primeiro que eu acho que tem que ser, o ator tem que ler muito.
Porque se ele ler, ele vai compreender melhor o personagem que ele vai estar fazendo. O universo dele é muito maior. Então, sem leitura, o cara não vai ser nada. Vai continuar sendo bailarino da quarta fila. O grau de compreensão dele é zero, né? Então, eu acho que tem que ler muito. E depois tem que fazer um curso de teatro. Tem que ter professor que diz como deve falar a frase. Porque as pessoas hoje falam de qualquer jeito. Elas não chegam a palavra não vai até o final, não tem a última sílaba, porque ele acha que é mais moderno não terminar de falar as coisas. Então, falta essa técnica que isso é na escola que a gente aprende, né? Então, eu a vida inteira fiz isso, a vida inteira, até hoje faço aula. E numa montagem o tempo é muito curto, né, Tadeu? Exato. Então, eu não posso ser professor de uma pessoa no ensaio. Ela tem que vir com esse material para te entregar. Se ela fala para mim assim, cara, não dá para eu te ensinar. Sim. Entendeu? Porque eu tenho 6 semanas, 8 semanas para fazer uma peça. É muito pouco tempo. Então, eu não posso parar para dar aula para aquilo. Então, eu acho que o jovem tem que se preparar como ator. Né? Eu acho que isso que falta mesmo, ser ator. Maravilhoso. Bom, agora vamos às perguntas que eu gostaria de saber. Que se você pudesse escolher, você já falou milhares de projetos, mas assim, hoje eu gostaria de fazer isso. O que você gostaria de fazer? Hoje eu gostaria Independência, é muito caro, não, mas é o teu sonho ainda como ator, como diretor, como realizador. Você fala assim, não, isso é um sonho máximo que eu quero chegar, que isso vai ser a minha consagração desse meu momento todo que eu estou vivendo. Eu gostaria de produzir Evita, dirigir Evita como negros. Fazer uma Evita negra. Que massa. Para a gente mostrar que qualquer papel pode ser feito por qualquer pessoa. Maravilhoso. Então eu faria uma Evita negra. E você viu a montagem da Evita, da Cláudia? Da Cláudia, a primeira? Vi. E trabalhei com Cláudia também. Nos shows do Paládio? Ela é uma mulher louca pra caramba. Um dia ela entrou em cena com todos os bigodinhos no cabelo, porque ela esqueceu, ficou vocalizando, não deu tempo. Quando eu entrei, eu apresentava ela estava toda com os grampinhos assim. Eu não vejo falar da Cláudia há um tempo, ela tá nativa ainda? Parece que tá em São Paulo, faz coisas. Cantou muito, né? É a maior, né? Nossa, maravilhoso. Que voz extraordinária. Algum arrependimento do que fez? Artisticamente, alguma coisa? Nenhum. Tudo fez com verdade e tudo valeu a pena? Porque tudo, na verdade, foi... Por exemplo, hoje é o resultado de tudo que eu já fui fazendo anteriormente. Sim. Então, se eu não tivesse essa história anterior, talvez eu não tivesse chegado aqui. Sem dúvida. Né? E eu acho que ainda tenho muita coisa para aprender. Sem dúvida. Então... Gostaria de dizer alguma coisa que nunca tenha dito, que tenha ficado guardado? Eu não guardo nada. O pai do Eduardo disse que eu tenho um escorregador direto da cabeça para a língua. Que eu não falo, eu sou absolutamente sem censura. É verdade, você vai lá e fala. E eu gosto mesmo, assim também, viu? Porque, na verdade, ninguém tem dúvida a meu respeito. Claro, óbvio, eu falo o que pensa. Então eu falo o que penso e acabou. Muito bom. Essa é a sua câmera, você agora termine fazendo o que você gostar. Mas antes, eu preciso entregar minha garrafinha para você usar, não sei se você está fazendo ginástica. Essa aqui, Oba. Minha Ecobag, essa caneca é sua. Essa caneca aqui que você vai levar para o Eduardo. Tá ótimo. E aqui dentro tem o nosso colar. É um colar benzido para você usar, lembrar da gente. Que lindo. Para te proteger com as máscaras do teatro. Vou beber essa água aqui. Você vai levar para o meu amigo Eduardo. Tá bom. Bom, tem um poema que começa um espetáculo... Vou botar essa garrafinha aqui só para... Tá. Um poema começa o espetáculo chamado Histórias para Serem Contadas, de um autor argentino chamado Osvaldo Dragún. Osvaldo Dragún. Isso. Inclusive, eu procurei esse livro, acabei encontrando no sebo agora, porque eu acho que é uma peça muito importante para ser contada. São 10 historinhas que formam um espetáculo. E tem um prólogo. Eu acho que esse prólogo diz muito o que é a nossa vida de artista. Lindo. Que diz assim, mais ou menos. Posso esquecer, a gente pode voltar. Claro, não pode errar, não é problema. É assim. Público dessa praça, boa noite. Somos atores que vão de praça em praça, de cidade em cidade, porém, sempre adiante. Se é verdade que a vida do homem é uma estrela, que dura apenas um segundo nessa infinita trajetória que é a nossa existência, convenhamos que é também uma história. Uma pequena história para ser contada. A comédia italiana era uma outra coisa. Talvez fosse aquela época de rosas. Mas hoje, o espinho finca-se em nossas mãos, às vezes calosas, e então arrancamos, às vezes de nuvens, e naufragamos. O bandolim quebrado do Arlequim é hoje um trem furioso, e o sorriso azul da Colombina, a esperança de uma nova heroína. Mãe, mulher, irmã, que como um ponto de interrogação riscam o dia do nosso calendário. Mas nós sabemos, já que sendo atores, sábios somos, que o sol chega até o berço da mais simples semente. E o homem nada mais é do que uma simples semente, e a sua história é uma história, simplesmente. Mas nós existimos porque vocês existem.
Suas histórias nos pesam na alma e nossas mãos a choram. Lágrimas de muito longe trazemos, mas também sorrisos. Por isso, se alguns de vocês, pais nossos, tiver uma história para ser contada, um riso para ser rido, ou uma lágrima que deva ser chorada, que se aproxime ao final da jornada de nós, atores, cantores, trovadores, caçadores de estrelas. Suas histórias contaremos aqui, ali, sob a lua ou sob o sol, para muitos, ou apenas um. Porque o importante é contá-la. Meu Deus. Olha, você escondeu o jogo. Bonita nessa peça? Bonito não, é lindo. É. Você fez um dos mais bonitos finais do nosso podcast. É lindo. É lindo. E Eu que fiquei belo emocionado ator. no final, Que belo ator. Que verdade. Lindo. Muito obrigado. Imagina. Nossa, muito Estou obrigado. tão feliz de estar aqui. Muito Eu ficava muito emocionado. enciumado, que eu via todos os... Quando eu vou ser chamado para Imagina. Olha, eu quero te agradecer muito. Eu sou teu amigo a vida toda, mas assim, eu sou teu fã. Eu acho você realmente um gigante. Eu acho que você faz toda a diferença. Você é sério. Sabe? Você vai lá e faz. Você é um realizador. Você tem um caráter. Você é transparente. Você faz com amor. E eu me criei com as grandes damas. Eu acho que você entendeu essa alma delas, né? De realizar, de fazer. E o teatro acima de tudo. Então, assim, eu admiro muito pessoas que têm esse posicionamento na vida. E acho que você está fazendo um caminho muito lindo. Muito lindo. Parabéns. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado. Obrigado de coração. Eu também. E para vocês que estão conosco, acompanhando nosso Ser Artista Podcast, nosso canal do YouTube, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, com um rei ou uma rainha das artes cênicas no Brasil. Semana que vem, mais um grande gigante com a gente. Um beijo, fiquem com a gente.